Um abraço aqui Olá, pra rapaziada. Viemos aqui mais uma vez contar. Só que dessa vez, um herói que fez gol de título. 1999, fresquinho na memória. Copa Mercosul, aquele gol do 3-3. Dá uma busca, rapaziada aí que vai começar a curtir e ouvir, pode contar. Dá uma busca lá. Quem fez o terceiro gol, o gol do título da Copa Mercosul de 99. O cara tá aqui hoje, veio aqui e vai contar. Não é não, Juninho? Sim. E aí, Renatão? É isso, Dani. É uma honra estar aqui com esse grande jogador que foi na década de 90, né? Pena que era do Flamengo, né? Pra mim, maravilhoso. Pra tu, Juninho. Sensacional, pô. Alegria de todos, menos de alguns. Oh, é isso. Exatamente, a gente aceita. Beleza. Quem veio aqui hoje e vai contar, Leandro Cardoso veio aqui para contar tudo. A gente chamou ele assim, ó. Vem aqui, Lê. Pode contar. Pode contar. Tá aqui com a gente hoje, Lê Cardoso. Oba! Pode contar, nome Pô, fera. pode Falei contar. aqui antes de entrarmos aqui nesse podcast maravilhoso. Falei que o nome pega, né? Verdade. O nome é chiclete. E é legal estar aqui. Meu Toreto, valeu. Rapaziada aí, já se conhecendo. Nós já nos conhecemos há Verdade. um pouquinho de tempo já em relação à bandeira de Melo, né? Exato. Campanhas eleitorais e tal. E fizemos amizade, fizemos esse laço. Isso é bom pra vida. Aí eu falo que o cara que é de verdade tem que vir em qualquer lugar. É onde tem mais likes, onde tem menos likes, onde está começando, onde já tem uma estrutura. E eu estou aqui muito feliz, com a mesma felicidade que eu fui nos outros. Então, vamos falar de Flamengo, vamos falar de futebol, contar fofoca, Exatamente. falar mal dos outros, os outros falar mal da gente também, normal. E vamos que vamos. A gelada já está aqui, já tô, então vamos. E aquela tua que é fera, né? Quem não bebe, Nunca jogou. Pode contar. Vem. vem aqui, pode contar. Lê, pô, prazer imenso estar com você aqui, cara. Pra gente é uma honra estar conversando com você, trocando essa ideia. Você com toda humildade veio aqui para contar, né, irmão? Então a gente, com maior humildade e respeito também, quer te presentear. Pô, legal. Começamos bem. Pô, de uma maneira que acho que você vai entender bem o que você significa, né, cara? Deixa eu ver aqui, peraí que tá difícil. Não vai ligar, não. Mamãe fala que presente tem que se abrir na hora. É isso aí, Lê. Como é que é isso? Tem que mostrar, aí. E caneca, mais uma. Olha lá, ó. Eita! Olha lá, ó. Que Ai, recordação, coisa né? linda. Alô, Vanessa. Mais uma para tomar aquele café bonito. Boa, mano. Valeu, obrigado, gente. Muito legal. Vou deixar aqui, né? É isso. Essa aqui É isso. Tá hoje todo mundo. é Isso. Maravilha. Do lado da minha gelada. Obrigado, muito Até legal. porque é aquela história de novo, quem bebe. Quem não bebe, não joga. É isso aí, quem não bebe não joga. Cara, a gente tem muita coisa para te perguntar, tem muita curiosidade. Você é o cara de resenha pura, mas assim, eu quero saber como é que começou essa história. Pode contar, quer que você conte para nós como é que começou essa história, como é que começou a história do Lê jogador, como é que começou essa história do Lê no Flamengo, como é que é o Flamengo na família do Lê. O Flamengo na minha família começa pra mim, do meu irmão, né? Meu irmão já falecido, Sapato, Carlos Sapato. Um grande sambista, conhecido por um montão de gente aí no Rio de Janeiro. Ele vai e começa a me levar no Maracanã. Mas antes disso, meu pai, lá em casa não podia entrar outro lençol que não fosse vermelho e preto, aquelas coisas. Aqueles caras que vendiam na porta de casa, tinha aquelas negócio de hate, sabe? Sim. Então entrava tudo vermelho e preto lá em casa. Meu pai me deu bola do Flamengo com 2 anos, toalha, travesseiro, então já era aquela coisa de ser Flamengo, meu pai é muito Flamengo. Meu nome é por causa do Leandro, lateral direito. Que legal, cara. Meu pai vai no Maracanã, minha mãe fala, Valdir, a gente não tem um nome. A criança vai nascer, era dezembro ou janeiro. Janeiro, Campeonato Carioca. Meio de janeiro. A gente não tem um nome para criança, peraí que eu vou no Maracanã e volto com o nome. E aí meu pai viu o Leandro dando aquele show que dava, que a gente vê, eu não pude vê-lo, mas a gente vê em YouTube aí o que ele fazia com a bola, dominar chiclete, e fazia, acontecia. Às vezes era o número 10 com a 2. E aí meu pai vai e volta com o nome, já tem o nome, Leandro. Só que depois nós viemos saber que era José Leandro o nome dele. E aí se ele vê isso, ele ia botar José Leandro normal.
E você ia aceitar. É, não, pô, tá né? doido. E depois eu fiz uma entrevista com o Leandro, fui lá em Cabo Frio. Lá, o apelido dele, né? Todo respeito. Claro. Peixe frito e tal. E aí a gente foi lá, eu fui conhecer a pousada dele. Ele falou, o Flamengo foi fazer um jogo com a Cabo Friense, e aí os jornais ficaram sabendo dessa notícia e fizemos uma matéria. Que bacana. Eu acho que eu sou um felizardo, eu sou um cara muito feliz por ter jogado onde eu joguei, por ser uma criança do jeito que eu fui lá de Vista Alegre, sem pretensão nenhuma. A gente tem a pretensão de crescer homem, de ser digno e tal. Exatamente. Mas saber que o Flamengo está na sua vida depois de 11 anos de idade. Eu sou gerente de futsal, né? Sou gerente do antigo futebol de salão. Comecei com 7, 8 anos de bom sucesso. Fui jogar um amistoso, uma brincadeira, uma pelada. O Breia, Sandro Breia. Hoje ele é um grande amigo que ainda está em Vista Alegre. Entrega gás lá na minha mãe. Uma loucura. Entregador de gás, um cara de Deus, um cara muito legal. Sempre me dá força até hoje. É o mesmo abraço. Legal demais. Ele me leva para jogar uma pelada no Brás de Pina Country Club. Chego lá com 10, 12 minutos de jogo, eu tava de quichute, irmão. Pra ver como é que era a realidade, a minha realidade. Como é fora de um montão de gente aí. Exatamente. Não tinha tênis, né? Botei um quichutezinho e foi jogar. Com 12 minutos tava 3-0, 3 gols meus. E no meio de garotos com 9, 10, 11 anos. E aí eu despertei o olhar do Fernando, que hoje eu me dou muito com o filho dele, que é o Diego, Pita Peladas aí. E aí ele se deparou comigo e me fez um convite. Tem como você ir lá no Bom Sucesso? Meu irmão também estava nessa pelada, o Dudu. Tem como levar teu irmão lá no Bom Sucesso para a gente fazer um teste lá que a gente está montando um time para jogar o Carioca de 87. Aí meu irmão, não, vai sim. Então, aí numa terça-feira eu fui. Aí no primeiro treino, baguncei também e fiquei. Aí comecei a disputar o Carioca, o Campeonato Carioca. Eu já jogava contra o Juan, contra o Roger Flores do Fluminense. A nossa safra era muito boa. A safra de 7-9, 7-8 era muito boa no Rio de Janeiro. Tinha o Bruno Reis, que também era fenômeno, do futsal. E aí comecei a galgar. Aí Bom Sucesso, aí o segundo ano já não dava mais para mim, Bom Sucesso, estava pequeno. Fui pro Social Ramos Clube, Suamir, era um cara de Niterói, São Gonçalo. E ele fez um time lá e nós pegamos. Aí comecei a jogar muito bem, chegamos nas finais do Carioca, eu fiz 70 e poucos gols no ano. E fui muito bem. E aí comecei a despertar aquela coisa, pô, tem um menino de alto salão. E aí depois Grajaú Country Club. Aí comecei a ficar magnatazinho, né? Grajaú Country Club, já no Grajaú, papapá. Moralzinha, aí já jogava por jogo de sofá, por micro-ondas na época que eu não tinha mais aquele forninho. Montei a casa da minha mãe com sofá, coisa com aquilo, que não tinha dinheiro na época. O bagulho era tipo uma cesta básica, para tu se manter. A periferia nunca tem, né? Isso. Mas hoje em dia o olho cresceu muito para essas coisas. Por isso que a base não é tão legal em relação a jogo. A tu ver um primeiro e um segundo tempo no Sub-17, no Sub-15, tu puxar, pensar 2-10, 3-10 no Brasil, é difícil. Porque mudou, o clima mudou agora. A mecânica tá mais mecânica. O dinheiro tá na frente de tudo. Sim. De repente o jogador não tá nem pronto para ganhar aquilo. A gente não sabe. Aí você tem que fazer a aposta no jogador de 10, 11 anos, sem saber se com 18, 19, ele vai, mano. Então, quer dizer, aí que depois eu fui com 11 anos, fui pro Vasco. Cheguei no Vasco, papai Isaías Tinoco, no jogo Flamengo e Vasco, de salão. Ele e Luiz Carlos Barca, que era um cara que tinha no Flamengo, me viram, junto com o Major Félix, que era um treinador do Sub-11 do Flamengo. Me viram e nós fomos. Pediram para mim, depois do jogo do salão do Vasco, me chamaram no cantinho para fazer um convite para ir no Flamengo, fazer um teste na Urca. Aí quando eu chego lá, o time era brabo demais, né? Aí tinha Juan, depois chegou o Júlio César, o Alessandro. Sim. Os caras foram chegando para encorpar aquele time que era todo mundo do salão. Quem joga futsal hoje, joga campo também. E aí eu chego no Flamengo com 11 anos no campo. E aí no terceiro, quarto treino eu já fico. E aí comecei. Primeiro ano, 20 gols. Segundo ano, aí comecei. Fui muito bem. A base foi muito boa para mim. Eu não tive o mesmo desempenho em relação a números no profissional. Porque também era outra época. Claro. Eu também não me ajudei, não tem mentira. Eu também não me ajudei como atleta. É fogo, não tem. Quem paga é a gente, a conta chega. E eu falo com o maior, não tem milímetro para falar.
dos erros e dos acertos. Bacana você falar Eu, em isso. relação a profissionalismo, não fui um atleta profissional no sentido da palavra. Aham. Mas Deus ainda me abençoou com um montão de coisa. Chegou um ano no Flamengo e fui. Com 17 anos, peguei seleção brasileira, sub-17. Peguei seleção brasileira com sub-20. Então, quer dizer, a minha história foi... Quando eu cheguei no Flamengo, só foi Flamengo. Aí parei de jogar salão, que tinha que parar numa época. O Flamengo não deixava mais jogar. Não compactuava com o quê? Porque se machucava, o salão é muito Era contato. patrimônio, né? É muito pertinho o jogo Era do salão. patrimônio já, né? E aí eu já era patrimônio. E eles vislumbravam coisas grandes para mim. Exatamente. E aí pediram para mim parar de jogar. Aí eu parei de jogar e fiquei só no campo. E aí o negócio foi surreal, cara. Eu com 17 eu já começo a fazer coletivo com um profissional. E ver os caras, porra, Palinha, Romário, os caras, porra, Branco. Joguei com o Renato Gaúcho, cara. Sabe? Resenha. É muita resenha. Muito em off, né? É, Não dá pra falar muita 97 coisa do ali, Renato. né? 97 ali, Renato Era Gaúcho. brabo demais, brabo. Renato Gaúcho 97 ali. 97. Contava várias histórias pra gente. Era um cara motivador da gente, era um cara que queria ver nosso futuro, queria ver a gente se dar bem na vida. Legal. E contava as coisas. Então, eu falo de felicidades assim. No Flamengo foi onde eu passei meus momentos mais felizes. Eu podia até ter parado de jogar depois do Flamengo. Uma loucura falar isso. Com 22, 23 anos, já não precisava mais. Foi Em muito intenso, né? relação à conquista. Porque aí tu vai para outro clube, tu não sabe como é que é, tu chega, eu já chegava triste. Porque não era camisa, é horrível falar isso. Mas não era camisa, a gente tinha que ser profissional, tinha que ir jogar. Eu ainda cheguei a ir no Internacional de Porto Alegre, maninha, depois viajei, fui para Portugal, joguei no Ceará 3 meses, aí Portugal, Arábia, comecei a andar, mas o clima mesmo foi no Flamengo, não tem pra onde correr. Foda isso. Tomar um gole, falei pra caralho. Falou bem, pô. Falou bem. Pô. É isso. É isso, uma história, pô, linda, cara. Essa questão Alguém tá ali, Lecão, é ele, meu irmão, Mirandinha. Brabo. Falou que você é meu amigo desde Você fala que... Desde quando a gente não tinha nada. Isso é bom saber. Você fala que na base você teve um desempenho acima, talvez, do que você teve quando você sobe pro profissional. O que você consegue falar sobre isso em relação a assim, você não era um centroavante, a gente sabe que Não. gol é papel do centroavante na teoria, Sim. mas você na base como um cara que jogava de meia, que caía pelas pontas, você fez 150 gols, né? Se eu não me Na engano, base, tem mais que ou menos, pegar tem números, mas essa é de 130 a 150. Então assim, é um número muito alto na minha visão Expressivo. em relação a gols, e assim, como você consegue explicar isso para assim, porque a gente vê hoje que é muito mecânico assim, o centroavante é o cara que só faz o gol, o meia é o cara que só faz o passe, o zagueiro é o cara que só defende, o goleiro é só o que É isso aí. faz as defesas. Então nessa época Isso. era diferente, né? Hoje na nomenclatura do futebol, que a gente vê como é que é o futebol hoje, tem que empurrar o 9 que tem que empurrar a bola. Porque como é que tá o jogo? Afunilou muito, se joga em 30 metros, e aí só dá o lateral botando bola para a área. Tu não vê o meia, por isso que eu falei antes um pouquinho, porque tu não vê, me dá 5-10 aí. 5-10 tipo Alex. Me dá aí, se vocês me derem. Hoje o Everton Ribeiro joga com excelência ainda. O Nenê, Ganso, logicamente, porque é fora de série também. 3, nós temos 3. Mas olha os 3 que nós temos. Tudo acima de 30, velho. Eu quero um com 25, 26. Esse Matheus Pereira do Cruzeiro, tem quantos anos? Deve ter pensado em 27, Não, 20, pode ir mais. Que dá, ou é 30 ou é de 29 a 32. Pesquisa. Porque ele não Tá tinha muita entendendo? mídia. Porque aqui no ele Brasil, jogava né? mais na Arábia e tal. E tu vê que ele não é um meia clássico. Não. Eu tô falando Ele lembra. O 10 ganso, o 10 daquela coisa que a gente tinha. Uhum. Não, E eu você tô- fala Então, mas eu falo da curva. Mas o Brasil é celeiro, irmão. É isso aí. verdade. O Brasil tem que fazer 5, 6 no ano. Cada campeonato Tá brasileiro entendendo? tem O Cruzeiro tem que me dar um, o Atlético Mineiro tem que me dar um, o Internacional tem que me dar um, o Flamengo tem que me O dar Vasco um, tem que o dar Vasco, o Botafogo, porque as crianças, quando vão procurar esses clubes para fazer teste, eles procuram os melhores referência. clubes. Então, teoricamente, os melhores estão nos melhores clubes. Sim. Porque eles vão fazer a peneira, vão lá, o cara que tá, o agente que está indo levar o jogador não vai levar. Infelizmente é assim, mas não vai levar no Bangu primeiro, não vai levar no América primeiro, não vai levar no Campo Grande, não vai levar no Olaria, vai levar no Flamengo. E aí, se ele não der certo no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Fluminense, aí que ele vai tentar botar num time de menos expressão. E por isso que a gente tem que ter toda hora pingando jogador aí. Aí pinga mais o que hoje? Ponta,
Pinga muito ponto e pinga muito 9. E o que está acontecendo E a também? ponta lateral, né? E, o, Ponta vo- tem isso. que voltar. E os volantes que Voltar viram uma meia. lateral. E os meios que começam de meia e terminam de volante, porque não. Aí a pegada é maior, mas 10 ou 10 a gente não vê mais. Então, é desse jeito que Porque eu ele tem que penso. fazer duas. Tá muito mecânico, né, Lê? Hoje tá muito mecânico. O futebol tá muito tem que se engessado. adequar. É porque é vendável pra caralho hoje. Hoje você tá vendendo muito É de isso. acordo com o mercado que pede hoje. Né? Vende um volante por não sei quantos milhões, vende um jogador de 16 anos que tu não sabe nem se vai chegar. Portanto, já faz acordo com o clube aqui, vem o Chelsea, vem fulano, vem cidade, já quer pegar, e assim tá o futebol, entendeu? Por isso que a gente vai ficar triste com a seleção mais uns aninhos. Não tem como, mano. Referência a gente não tem mais. Tu acha que a gente ficou nesse saudosismo? Nós somos os melhores e tal, esquecemos de realmente criar os melhores? Formar? Ficamos só Cara, no vou falar uma passado? parada pra você. Eu queria saber o que tem no curso da CBF para treinador e o que tem lá em Portugal, que só fazem técnico português. Me dá, Sucesso, né? me dá 10, 12 técnicos aí que chegaram lá na Europa e ficaram no Brasil. É outra coisa que a gente tem que ter também. Os caras estão invadindo com tudo aqui, com excelência. Sim. Os caras não vêm pra cá eles vêm pra cá pra fincar nome. Sabe, Jorge Jesus vem, mas vem um montão atrás dele, mano. Eu tava vendo o jogo do esporte esses dias. Tem 3, 4 portugueses já jogando no esporte. Aquele Pepa lá, que é o técnico deles, bom técnico, o time joga bem, sabe jogar. E a gente não consegue dar jogabilidade para os nossos jogadores. Nossos jogadores não jogam. Tirando o Felipe Luiz, mais uns 2 técnicos brasileiros aí. Verdade. Ninguém joga, mano. Todo mundo muito mecânico, Primeiro, todo mundo muito. pensa em E não acaba perder, chegando né? pra tapar Primeiro buraco, pensa em né? não Treinador perder. brasileiro, né? E outra Uma coisa. alternativa de última. O cara vai, o Flamengo vai contratar alguém. Os caras preferiram É isso dar aí. chance pro Felipe Mas Luiz é do um que bagulho. contratar um outro técnico Sim. com experiência pro Flamengo. Com né? certeza, mas é um bagulho também que os times vão procurar quem tá ganhando. Exato, pô. E vão copiar Exatamente. para ganhar também. Por isso que todo mundo quer estrangeiro. Vem dos 20 clubes brasileiros que estão disputando a Série A. Eu Não se tem mais medo de investir no estrangeiro. Dando certo ou não. O cara não sei se vai dar certo. Eu vou investir, eu vou ali, mas se der errado, deu errado. Eu tentei Exatamente. trazer o melhor, mesmo sendo estrangeiro. E coisa que não tínhamos no passado e hoje temos, que é o dinheiro. Sim, verdade. Uma loucura, né? Que atrai os caras, né? E às vezes tá mal empregado. É. Esse curso tem que mudar, alguma coisa tem que mudar para começar a pegar técnico. Ou de repente quem tá dando o curso tem que vir lá de fora também. Pode ser. Os professores, 2 professores. Sim. Que é ali quem tá indo ali para virar um técnico, para virar um manager, para virar um gestor, ele tá aprendendo. Quem tá dando esse curso? Eu não tô cornetando quem tá lá, não, mano. Sei disso. Mas a Entendi mudança, visão. eu quero saber de onde vai vir a mudança. Sim. Porque o bagulho a gente já tem, que é o dinheiro. Verdade. O mais difícil de conseguir nós temos. A CBF tem. Tu vê um jogador dando entrevista, vai lá ver as costas da CBF quando é uma entrevista. 30, 40, 35 patrocinadores. E só patrocinador importante. Guaraná da Antártica, não sei o quê, Brahma, Chopp, Ambev, papapá. E cadê esse dinheiro? Empregado aonde, mano? Então é isso que eu tô falando. Não é profissionalizar que tá errado dentro de campo. Tem que saber o que está acontecendo fora de campo. Da onde estão vindo os ensinamentos, da onde estão vindo as prestações de serviço, o que está acontecendo. O primeiro colocado é Flamengo ou é Palmeiras. Aí o Palmeiras está com o Abel aí, que arrogante pra caralho, o cara pedante, o cara ganha. Bota pra foder em cima da imprensa da gente, e a gente se cala pra ele, que é a imprensa de São Paulo lá também, que eu não entendo, sabe? Aí tem que carregar pra um cara desse, que o cara todo ano chega, 2 finais, 3 finais, com um time mais ou menos, às vezes. Aí ele tirou leite de pedra um montão de vezes do Palmeiras. Muita vezes. O Flamengo, às vezes, com um time bem superior, Sim. mal treinado, caralho, o Palmeiras sempre chegando. E às vezes eles com um time ruim chegavam e ganhavam. Entendeu? Então, da onde está vindo isso? Exemplo de um treinador vencedor, né? Independente das adversidades que ele enfrenta. Exatamente, a gente conversava sobre isso nos bastidores, a gente falava em relação a isso. Nós estávamos ouvindo até assistindo até um tape de um jogo passado. Verdade. Nos bastidores, que a gente estava querendo comparar, né? Porque, assim, infelizmente, a gente acaba comparando. Porque a gente viu muita coisa boa e hoje a gente não consegue entender porque, como que chegou nesse nível, né?
o futebol brasileiro, falando de futebol brasileiro, né? Como chegou nesse nível, porque a gente é acostumado, né? A gente viu, na época, o Palmeiras era um timaço, o próprio Corinthians, o Vasco, o Flamengo tinha excelentes jogadores na época, na sua época que você fez aquele gol histórico, né? Sim. Então, assim, a gente lembra bem, a gente é saudosista, mas a gente é saudosista consciente. A gente não é saudosista por ser saudosista. A gente acaba virando porque a gente enxerga que hoje não tá faltando alguma coisa, né? Como você falou, me fala 5-10. Hoje a gente não vê. Hoje a gente não vê, infelizmente, a gente não vê 5-10 O programa formado. acaba e a gente não consegue chegar. Exatamente. E, logicamente, a gente sabe também que o futebol tá mais rápido, o 8 vira 10, o 5 pisa na É área. dinâmico, né? Mas beleza, mas a gente tem que ter o cara que faz as coisas diferentes. Às vezes eu fico vendo, porque, tipo assim, às vezes a Série A quer fazer o quê, às vezes? A Série A quer pinçar alguém da Série B. Veja a Série B. Veja para tu ver como é que é competitivo o jogo, mas não é nada atrativo. Tu não vê um ponta diferente, tu não vê um meia diferente, tu não vê um centroavante que protege. Cara, não tô aqui para falar mal dos jogadores. Sim. É a formação, cara. É o sistema, né? É a formação, pô. Eu tô nessa vertente agora de jogadores com a empresa, ajudando um amigo numa empresa. Não tem uma empresa, né? Tô ajudando um amigo numa empresa em relação à visibilidade, em relação a Instagram. E aí eu fui ver 2 jogos, sub-9 e sub-10. Não tem correção. Não tem correção. Lateral tocou errado, tocou no meio, fatiou no meio, uma bola que não era, que tem que ser na lateral, porque no meio é perigoso, porque pode vir alguém dar o bote para perto do gol. Não tem essa correção. Eles deixam ir. Porque os jogadores têm que ter intuição, tem que antever, tem que fazer acontecer. A gente não pode ficar dando muita instrução. Eu sei lá se é isso. Se eu não instruir, é escola, gente. O 9 com 10 anos ele vai ter essa intuição Tá entendendo? dentro do campo. Mas aí é você, meu né? filhinho, Fala vem sobre aqui, isso. faz isso, faz aquilo, mas não faz isso. Começar a botar na cabeça dele o que o cara da posição faz. O lateral direito, primeiro é o quê? Marcar. Depois você subir, cobertura. Você cobre o zagueiro do teu lado. Às vezes, quando ele vai do outro lado, você vira um zagueiro. O lateral direito faz o overlap quando der. Nunca mais essa palavra. O lateral direito volta pelo meio quando ele terminar uma jogada lá, a bola sair cruzada para o outro lado e a jogada não aconteceu, ele volta trotando pelo meio porque um cabeça de área vai fazer a dele e ele vira um volantezinho. Essas coisas têm que acontecer, muito torcedor não sabe que é assim que a coisa. E o Wesley virou, ele tá lá na meia, não. Ele teve que voltar pelo meio para recompor por aquele lado porque o volante fez a dele. Isso é treinado. Mas aí eu fico Passa vendo... a ser intuitivo depois que é treinado. Depois que Eu- ele aprende, ele A vai... gente sabe que criança tá fazendo um bagulho aqui, ainda mais hoje. Sim. Puta pariu, é muito negócio de telefone. Pô, nem fala. Ninguém joga uma bola de gol demais, Miranda. Ninguém faz mais nada na vida. Roda um peão. Não, Bagulho tem é, aplicativo de pipa, pô. bagulho é É, Peppa tem, Pig, pô. bagulho é Free Fire, casa do caralho, e ninguém Pô, vive tá mais. maluco. Aplicativo de pipa, pô. Tá maluco. E aí, tipo assim, a gente sabe que as Ninguém pode crianças... cortar a mão com o cerol mais não. E a gente sabe que as crianças daqui a pouquinho estão esquecendo o que está falando. Então você tem que botar na cabeça dele o que está acontecendo. Aqui, meu filhinho, é isso, é isso, é isso. Com 9 ele vai ficar, não sei, com 10, mas com 12 ele está pegando. Se ele tem a qualidade, se ele tem o dom, Sim. com 12 anos ele está Vai passar a ser intuitivo. É isso aí. Então eu acho que tem que ensinar desde cedo, sim. Entendeu? Então é isso. Concordo Que... com você. Aí tá A faltando repetição um leva montão de perfeição. coisa. Pô, com certeza. Tipo assim, vai falar, Ali, faz um curso. Eu não vou fazer nada, meu irmão. Não fiquei em negócio de curso, não. Mas a gente podia estar ali. Outra coisa que eu falo e penso. Cara, o que é melhor para um clube? Para o clube crescer em relação à base, em relação ao que está acontecendo na formação. Ter ex-jogadores. Independente do sucesso que teve ou não. Estou me botando em causa aqui, não, gente. Eu não quero isso para minha vida, não. Cara, mas é importante um Flamengo ter um Andrade. É importante o Vasco agora com o Felipe, com o Pedrinho, beleza. Mas ter um Valdir Bigode lá, pegar o Sorato. Quem viveu ali debaixo da arquibancada do Vasco, quem viveu o Morro da Viúva do Flamengo, quem viveu o São Conrado. O cara que tem 15 anos de Flamengo de vivência, ele não tem como passar nada, não. Impossível ele não ter. Tu tá entendendo? Só a vivência já é uma experiência. Vai lá no Botafogo, quem foi o cara da base lá, que foi um cara que, porra, viveu com a gente 15 anos, sabe o que é Marechal Hermes. Vai lá no Fluminense, pega uns caras que... E você vai dar empregabilidade para esses caras também. É. Tem muito jogador aí que
Não interessa o que fez com dinheiro, não estou preocupado com isso. Preocupado com o momento. Exato. O cara foi ídolo e tá jorrando dinheiro em um montão de lugar. Tá sendo empregado errado. Pega esses caras que fizeram pelo clube, vem cá, fica aqui. Tu não vai ser nada, tu vai ser um cara que vai ficar na base aqui, puxar a orelha quando tiver que puxar. Quem vai te dar informação é a psicóloga. Olha, esse garoto tá saindo muito, esse menino tá fazendo coisa que não deve, vem cá. Fulano de tal. Quem foi fulano de tal? É o Mose. Opa! Como é que o cara não vai escutar o Mose? Tem que escutar. Tem que O Mose tá vivo, gente, vivíssimo, lá em Jacarepaguá. José Carlos Moura. Não pode estar com a mente atrofiada. O cara, eu saio com ele para disputar um Master aí por aí afora, tem que ver o papo do cara, a inteligência para falar, a expertise dele. Principalmente a expertise. Caralho, E de Flamengo. E como é que o nego não aproveita isso? Futebol. Pô, tu vê, de repente no Brasil todo tem um montão de jogador aí que tá querendo fazer alguma coisa. Você não tá estudado, gente. Só não, porra, eu tenho Isso não tá Só no não currículo tem de o papel, canudo, né, Lê? é. E por mim Tá no também. currículo da vida, né? Falo bem a beça, sou um cara maneiro, quando eu tomo gelo falo até mais. Eu tenho a sexta série fraca, pô. Eu era 608. 608 eu tô fudido. Era fraca, A era melhor tarde, era, porra, a melhor. 601, É o turno da 602, tarde, 603. era. Pô, é só de dos vagabundinhos que não queria nada. Mas eu duvido eu errar, mano. Eu duvido errar no que eu falo, porque a verdade é essa. Você viveu. Tem Você que sabe. botar os caras lá, compadre, que tava no riscado lá. Exatamente. Concordo muito. Pegar esses sub-15, os sub-17 deslumbrados que não jogaram nada ainda, que não fizeram nada, que botaram a bola na trave e pensa que tem que ganhar estupro de dinheiro. Mas a galera O acadêmica negócio é muito hoje... sério. O negócio é muito sério, gente. Tem filho que é o sim e não da casa com 16, 17 anos. E o pai tem que, ó. Eu falo em todos os podcasts que eu vou, eu falo. E falo mesmo. Porque o cara com 16, 17 anos, não tô falando de ganhar dinheiro ou não ganhar. Não tô tendo inveja de nada. Eu ganhei o meu. Se eu gastei, se eu rasguei, problema é meu. Mas eu já tive a minha época. Mas tem moleque com 16, 17 que já dorme na cama de casal do pai e da mãe. Porque ganha 7, 8, 10 mil e ele é o sim, o não da casa. E que se foda quem falar que não é, quem quiser me ligar depois, pode falar. Mas o papo é esse mesmo. Papo reto. Então, quer dizer, aí já sai diferente, já começa a dar uns rolé diferentes, já faz, acontece, e a mãe e o pai perdeu a rédea, a ponta de cada da corda já foi, Já foi. entendeu? Exatamente. Porque já vislumbra lá na frente, Sim, um contrato bom, isso, bom, ele pode fazer o que ele quiser. Aqui é isso. Não mexe nele, não. Tem filho que com 18 anos já pega o cartão da mãe e do pai, quero cuidar da minha vida. Quer dizer, a mãe e o pai ficou com ele até agora, e depois dos 18 quero cuidar da minha vida. E aí? Beleza. Quando chega é uma coisa, mas quando não chega, volta pra casa do pai e da mãe fudido. Então, quer dizer, será que estão prontos? Cadê um cara desse para falar de gestão e tal? Mas é um bagulho que tem que falar da vivência. Não são os técnicos do livro, não. Técnicos de livro é outra coisa. É a vivência, é quem viveu, é quem sofreu, é quem foi feliz, é quem fez gol, é quem perdeu o gol. Quem pode falar o que tu viveu, né? Então é o que eu penso em relação a isso. Lê, nesse tema de perder o gol, fiz muito gol. Só pra falar pra ti, pra fazer essa resenha. Tá? Fiz muito gol. Tem um amigo aí que... Tá bom, Torito, muda de assunto. Vai. A pergunta que eu quero fazer pra você, contou um pouquinho da tua história lá, no gol, né? Mais cedo. Eu quero saber dos bastidores. Aqui teve resenha? Muito. Aquele 99 teve resenha? Muita. Não é só 99 na vida, o futebol é... de resenha. Aquele gol, aquela final. Resenha foi maravilhosa? Foi bom pra caramba. Conta pra Já gente. falei algumas vezes, já. Porque o Flamengo também, a gente, quando fala de Flamengo, a gente... Hoje não, hoje vive mais de... Aquele mar calmo, né? Branca de Neve. Branca de Neve. Porque antigamente a gente vivia céu e inferno todo dia. O Miranda, às vezes, ia me buscar na Gávea lá. Pra gente dar nossos rolezinhos. Eles via como é que era, ele ficava vendo o treino da gente lá. E a gente não sabia o que ia acontecer, mano. Por exemplo, Chegava pra treinar, mas não sabia. porque tinha muito bagulho político também, né? Os bagulho tendencioso para arrebentar o presidente que estava no momento. Sim. Aí, aquelas mesmas pessoas que soltavam fogos para fazer briga, era a mesma pessoa que estava do lado do atual diretor naquela época. Eu falei, ué, esse cara tá falando mal da gente, hoje tá aqui do lado do diretor. Puta. Era o Flamengo. O Flamengo era fogo na rua, como dizia minha mãe. Então a gente vivia muita coisa. E eu vivi muita coisa de Flamengo, Porra, eu vi a arquibancada cair eu tava no Maracanã quando a arquibancada caiu lá, Final de entre a 92. jovem e a raça lá, que o bagulho ficou doido. Eu tava com meu irmão no Maracanã esse jogo. Acho que foi 3x1 a gente, gol do Júnior. 3x0. 3x0. Não foi o primeiro jogo? Primeiro jogo. Ok. E em relação a quando eu cheguei a profissional e tal, a gente. O que a gente pensa? Pô, a
A gente quer mais é meter a camisa do Flamengo e jogar, que a gente precisa, né, mudar a vida da nossa família. E aí chegamos lá, o cara vai acontecer aquilo tudo da Mercosul, que aconteceu comigo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas antes disso, era resenha de juniores, juvenil. Que a gente tinha muita coisa vivida, muita coisa que a gente... Uma galera boa, né? Eu tinha um roupeiro Tatuí. Conta uma boa do Tatuí. Nosso roupeiro era o Tatuí. Ele chegava assim, ele tinha a barba toda falhada, nunca juntava. O nego pinta hoje, né, pra juntar a barba. Tô fazendo isso com o bigode, fazendo isso com o Ele bigode. tinha um tufo aqui, um tufo aqui embaixo, Bigode outro tá tufo assim. aqui. Ó. Ele ficava assim na barba. Porque o que acontecia? A gente ganhava R$350 de ajuda de custo com 16, 17 anos. E aí, R$350, a gente não tinha nada, não fazia nada com R$350. E o que eu fazia? Eu tinha um extrazinho do Flamengo, né? Aí a gente pegava a roupa do Flamengo era Umbro, na época era Umbro. E aí o que eu fazia? Eu acabava o treino, tinha um goleiro grandão pra caralho, depois jogou profissional, Gaúcho São Caetano. A mão dele era desse tamanho assim, 7'7" ele. Gente boa pra caramba, meu irmão, meu amigo, muito tempo que eu não falo. Silvio Luiz. Ele falar agora, fala, pô. Silvio Luiz. Eu não ia falar o nome não, porque negócio de falar nome, depois eles ficam tristes. Pô. Não tô falando mal de tu não, Silvão. Era um bagulho que acontecia com a gente que era normal. Ia ser coisas leves, só pegava só com o pai de Severino só. E tava tranquilo. Aí, resumindo, a gente dividiu o dinheirinho, mas esse dinheirinho era pra gente ir pra um baile, que eu gostava de curtir Colégio de Irajá, Boêmio de Irajá na época, não tinha idade, mas a gente ia. E o Silvão era aquele cara que era de porradeiro do baile, cara que tinha mão muito grande, tinha muita moral em Irajá. Ele tem até hoje, né? Acho que ele trabalha no São Caetano, é um cara muito gente boa. Muito tempo que eu não falo com ele, mas considero daquela época do Flamengo. E a gente fazia isso. Rapaz, aí eu jogava num time de futsal, lá na minha área, da Autopeças do Silva, o time do Silva, no Grêmio. O time era bom pra caralho. A gente, porra, jogava eu, meu irmão. Meu irmão joga demais, meu irmão. Volante brabo, Dudu. E a gente jogava nesse time lá do Silva. Aí começava a distribuir os tênis, aí vendia esses tênisinhos da Umbro, pra ter um extra. Porque era R$350, mas saía de 4 meses. É isso que eu ia perguntar, quando vinha, né? Aí eu fico vendo hoje, tem pai de jogador pedindo R$1.500 pra um agente, pra jogador de 13, 14 anos. Tem que falar em números, só tem verdade aqui. Eu ganhava 350 e ia feliz da vida quando eu recebia. Entendeu? Então, quer dizer, como é que o futebol está mudando, como é que as coisas mudaram. E várias outras resenhas que a gente tem, que a gente vai falar um pouquinho também quando a gente chegou no profissional. Resenhas mais sérias, né? A gente curtiu muito, mas teve muita merda também. Tá levado ainda? Tá levado? Oi? Tá levado Não, ainda? hoje não mais. Tá parando de ser levado? Tem 20 e poucos anos que eu tô devagar. Devagar. E aquela rivalidade em relação ao Vasco da Gama é real mesmo ali Sempre nos bastidores? Sempre teve. Ou é uma coisa para vender jornal? Ou vocês da base ali também era aquela rivalidade ferrenha mesmo, mas vocês sempre foram amigos, né? Os Sim. jogadores de outros clubes, além da rivalidade do campo, vocês não levavam nada disso para a vida pessoal, né? Vocês desenhavam juntos, saíam juntos, iam para restaurante juntos. Porque é o seguinte... Tem alguma que você pode contar de algum rival, assim, jogador de outro clube que você tem O tua época era do alguma Felipe, do história? Vasco? A tua época Era do Felipe? Felipe, mas eu tinha uma briga muito boba, que eu também nunca falei com o cara, mas eu tinha uma briga com o Maricá, o lateral direito. Lateral direito. Porra, eu com 13 anos, a gente com 13 anos disputando a final do Carioca em Conselheiro Galvão. Campo lotado, nós fomos expulsos, eu e ele. Aliás, eu fui expulso. Eu dei uma porrada nele, eu briguei com ele, alguma coisa, e nunca mais depois eu falei com esse cara. E a gente já se encontrou alguma noite, depois disso a gente tinha se encontrado. E nunca mais eu fiquei com a raiva dele, que não sei que raiva é essa. Cara, mas a gente não tinha isso não, cara, até profissional mesmo. Porque o Rio de Janeiro era muito concentrado em boates, que todo mundo ia para aqueles negócios ali. Porque a gente ia, e a gente encontrava os 4 grandes. Se botasse chuteira ali, dava para fazer um coletivo. Biruta, que era foda, 9697, Biruta, barril 8000 e quebra-mar. Lendário, né? Quebra-mar, o outro até gritou ali. Que era o lugar que a gente ficava, que ficava junto. Também, né? Naquela época tinha aquele restaurante Porcão. Mas era uma churrascaria. Churrascaria. A do Porcão só ia quem era o fera. Que era magnata, né? Não, era o Renato Gaúcho que tinha patrocínio do bagulho. Ele dava os vouchers para cada um, mas só que a gente não tinha
Não tinha essa moral. Não tinha essa moral, não. Mas eu tinha uma moralzinha de pegar uma roupinha na Nicoboco, dar um bongo. Tinha uma moralzinha. Vendia quase tudo, porque precisava da guita. E ainda estava naquela época de 6 meses atrasado, 7 meses. Rapaziada do time do Silva parecia uma filial do Flamengo. Porra, filial, cara. Era todo mundo de mesmo. ombro. Todo mundo de ombro. Aí o Tatuí falava, meu Deus, você é um roldão. Você tira a unidade do grupo. Porra, porque quando ele ia ver roupa, quando ele ia ver chuteira, cadê a chuteira pra dar pro velho? Já era. Tava tudo no Silva. Era só mais um Silva, né? Era só mais um Silva, né? Mas era um bagulho que e não tinha como me mandar embora, que graças a Deus eu tava bem pra caramba. Nem que sabia que era eu, porra, não é que vai saber. Não tinha como Entendeu? não saber que era você. Caralho, mas era uma época boa demais. O Flamengo tinha muito. A ombro chegava de caixa de caixa. Então não era isso que ia fazer falta, mas era uma coisa que a gente fica, meu Pra Deus, você fazia diferença. meu Deus, o que eu fazia da minha vida? Não, tá totalmente Pra errado. você fazia diferença. Crianças, não façam isso nos seus clubes. Não é isso que você tá falando aqui. Você tá falando como você fazia pra sobreviver. Era sobrevivência. Era a sua história, seu Quatro momento. meses eu recebia R$350. Se você recebesse todo mês, de repente até dava pra fazer alguma coisa. Hoje não Mas de atrasa 4 nada. meses, Hoje não atrasa nada. hoje não atrasa Não nada. atrasa nada. Nada. E os caras reclamam ainda. Tá ruim. Tá ruim, ruim. pô. Tá ruim, não atrasa nada e tá É uma ruim. loucura. O ser humano tem que ser O estudado. pessoal tá lá com o contrato vigente, reclamando aumento longo, de né? pô, Às Porra. vezes é 4, 5 anos um quer contrato. renovar, pô. E Quer querendo renovar, porque o com outro 2 renovou, anos já quer porque renovar. você acha mais importante uma briga de ego Exatamente. terrível. Nessa questão, que eu acho que você se criou ali na Gávea, que eu acredito que fez a diferença, o amor que você sente pelo clube, né, cara? Sim. De estar ali desde os 11 anos de idade, que você falou, você citou Maricá, eu já quero puxar pro Reinaldo, né, para falar dele, sobre a tua parceria com ele, de quando começou isso. E quando você falou Maricá, o Reinaldo é o atual treinador do clube. É verdade. Maricá FC, né? Tá indo bem, né? Pô, Poxa, campeão da Copa Rio, Uma crescente, ano passado, subiu, jogou Tá no a Série A cenário do futebol carioca tá no hoje. cenário, né? O Reinaldo foi grande jogador de destaque do Flamengo, não só no Flamengo, mas no Flamengo, ele fez a grande dupla com você. Isso. E desde quando começou isso? Quando que você conheceu o Reinaldo? Você conheceu o Reinaldo antes? Você conheceu o Reinaldo no Flamengo? Como é que é? E essa parceria fora de campo ali, como é que foi? O Rei se destacava muito no Rio de Janeiro. Tinha um time chamado Rio de Janeiro lá na Barra. Depois virou o time do Zico, então, CFZ. O Rei era Reinaldo e Cássio. Tinha o Rick também, que era um jogador... Cássio lateral esquerdo? E tinha o Rick também, que era um centroavante, um atacante muito bom. Muito bom jogador. E o Rei, eu cheguei com 11 no Flamengo, o Rei chega lá com 13, 14. 2 anos, 3 anos depois. A gente já na Gávea. Porque eu com 11, eu treinava com o Major Félix na Urca. Era o nosso campo da Urca, lá que a gente fazia nossos treinos. E jogava a Copa Funabem, jogava os campeonatos. E o Reinaldo, bem demais, no Rio de Janeiro, no CFZ, o Flamengo vai e pensa o Reinaldo. Pô, eu falei, caraca, chegou o centroavante mesmo. Terceiro treino do moleque, segundo treino, o moleque tabelando, matando no peito. O Reinaldo tinha uma matada diferente, que não matava o peito, matava o peito fechadinho assim. Eu falei, caralho, porra, eu falei, diferente. Porque a gente não quer só, a gente quer jogar com quem sabe jogar, pô. Gente, né? Não adianta ter um cara também que só espichão, dá bola na frente. Não, eu quero jogar tabela curta. E o Reinaldo sabia, sempre soube fazer muito isso, muito bom. E quando deixava ele avançar, que tirava do zagueiro, não pegava nunca mais. Nunca mais. Diferente, canela fina, diferente. Te enganar. E aí, tipo assim, com 13, 14 ele chega, começa a fazer os treinos bons. Acho que foi até um pouquinho a mais, não estou lembrado de 13, 14. Acho que foi já de juvenil para o júnior. Ou já nos juniores, eu não sei. Eu sei que a gente faz uma dupla muito boa, muito rápida. E a gente já tabela diferente, a gente faz a jogada, um procura o outro, sabe? De saber que vai chegar a bola e vai ter gol. Era centroavante? Centroavante 9. Mas ele era muito móvel, mas né? hoje em dia, ele, de repente, ele nem se encaixaria no 9. Exatamente. Ele ia mais para a ponta, ele ia jogar pelo lado esquerdo. Mas aí, o que acontece naquela época? Era muito 4-4-2. Então tu tinha 2 atacantes. Hoje em dia é muito 4-3-3, tem que achar a posição, às vezes, um cara que é muito técnico e não tem tanta velocidade, tem que botar ele, às vezes, lá na ponta, que o Everton Ribeiro. Jogava no Flamengo de ponta, para ficar buscando para dentro, para fazer as jogadas. É a deficiência do futebol atual. O Rei era um 9. Tanto que ele faz no São Paulo. Caralho, como eu gostava de ver o São Paulo jogar. Também. Era ele e França, porra. Ele, França, ele, Luiz Fabiano e Kaká. Luiz Fabiano, Júlio Batista. Tocava a musiquinha direto do São Paulo. Fábio Simplício, todo mundo ali. França era fenômeno, França.
Tá louco. Françoaldo. Françoaldo, olha que loucura. Aí, jogava demais. Pra mim, no Brasil, era França Dodô na época, que era foda. Ricardo Lucas jogou pouco, né? Ricardo Lucas hoje era titular da seleção brasileira, eu acho. Hein? Eu acho, não tenho certeza. Com todo Dodô. respeito a quem tá aí. O próprio Próprio França. França também. Aí tu escolheu o 9 que ia jogar. Porque naquela época da tua batida veio já de 94, né? Romário e Bebeto, aí o pessoal começou a seguir as duplas. Isso, Aí teve Ronaldo e isso. Romário, 97, se não me engano, né? Na Curtinha, Copa né? América. Ronaldo e Romário foi muito curtinha a Foi. dupla, né? Mas Mas foi. Era pra ter jogado a Copa, né? Mas aí aconteceu do corte do Romário e tal. Ah, é verdade. ficou Ronaldo e Bebeto. O Edmundo Porque tava voando ainda O naquela época, engraçado, mas a gente não fala conseguiu sobre vaga. o Ronaldo e o Romário jogaram um pouco, mas vai muito no que o O Lê Edmundo falou. me fudeu muito. Quem joga Edmundo é bem resenha, quer né? jogar com quem joga bem. Você falou assim, pô, eu procurava o Reinaldo porque quem joga bem procura quem joga bem quer procurar quem joga bem. Pra chegar mais rápido no gol. O pai, Romário e o pra Ronaldo jogar. jogavam na seleção sem treinar. Eu Eles procurava não eram outra, né? Era um atletas, nível- né? Não Eles era não o eram nível dos atletas. caras, assim. Os caras se encontravam, hoje eles se encontram e não se entendem. Isso. Por que será? Mas antigamente eles se encontravam e se entendiam dentro de campo. Isso aí. E a mesma coisa aconteceu com você e com o Reinaldo. Eu tô doido para poder falar sobre esse gol, eu tô doido para falar sobre o Mercosul, eu tô aqui passando mal, mas eu quero deixar meus amigos à vontade para perguntarem o que eles quiserem, porque aqui eu já tô querendo falar de Mercosul. Eu vou falar já do De Mercosul, gol, eu vou de- falar, eu vou é. falar de bastidores. Vai festa da uva, tu participou não da festa da Não, uva? festa da uva eu não fui, não. Ah, festa- Se eu fosse na festa da uva, eu não estaria. Não teria gol, não, parceiro. Não estaria no jogo. Pagou a eu passagem vou- pro pessoal ir pra festa da uva, né? Aproveitou. Eu também estaria lá, porque eu era muito do vamos, né? 2 vamos eu ia. Já era. Então quer dizer, cara, festa da uva, Rio Grande do Sul, a gente sabia que já estava tudo definido em relação a gente permaneceu na primeira divisão. Pra gente foi um título. A gente é um dos únicos times do Brasil que não caiu, né? E aí a gente já foi o título, a gente já ficou feliz por causa daquilo ali. E aí uma festa era para comemorar não sei o quê, mas tinha uma Mas festa. tinha uma festa. Quer dizer, eu ia ser como presente no bagulho. E aí, de repente, a gente não teria o Lê como autor do gol do título. Não, Ou nem ou tinha, nem de né? repente o título. Mas Porque aí o Palmeiras fatalmente ganharia o segundo jogo, É ia isso para aí. desempate. Aí a gente não pegava mais. Aquele time do Palmeiras, hein? Tá louco, aquilo ali não existia, não. o Lê faz o gol, né? Predestinado. Aí no ano seguinte, a empresa ISL entra no Flamengo, começa a contratar um monte de gente. Denilson, Alex, Vampeta. Como é que ficou a cabeça do Lê ali naquela hora? Porque assim, você era o cara do momento, porque o gol foi no final do ano. Foi em dezembro. Aí o que tu pensa, 2000? Aí tu fala assim, pô, eu sou o cara, eu sou o cara agora. Eu sou o cara, mas pelo menos, porra, vou ter mais Mais chance. fácil, mais fácil. Eu vou ter mais espaço pra jogar Aí, e tal. a cabeça ficou tranquila, foi uma frustração muito grande ali naquele momento. Pô, chega em janeiro, começa a chegar os fera, eu falei, meu Deus do céu, olha eu de novo aí, O Reinaldo foi fazer Pra- uma troca dessa, pra não foi? 15 minutos, 20. O Foi? Vampeta. O bagulho do Vampeta lá. Com a Inter, né? E foi Negócio de uma- PSG. Porra, mas foi Reinaldo e Adriano, que Foi troca, Reinaldo e hein? Adriano. Que Pelo troca. Vampeta. Legal a beça essa troca. Pô, que loucura, né? É isso que eu tô falando, era o Flamengo, pô. Era 8 ou 80, né? Um turbilhão de E coisas essas coisas acontecendo ao acontecem mesmo no tempo. futebol para virar história, para virar meme, né? Esses dias eu vi o Ricardo Oliveira falando que foi dispensado em 99 do Corinthians. Eu vi alguém falando que o Hendrick foi dispensado do São Paulo. Foi. E é desse jeito, né? Não. E assim que a história foi contada dessa Porque forma, muda- com alguém tomando uma Isso. decisão gigantesca por um clube gigantesco. Uma decisão errada. A Errado. gente viu no decorrer da história que foi uma decisão errada. É o tal do olho clínico, né? Pô. Tem que saber a clínica que tá Mas indo. aí dentro de quanto você falou lá, dos caras que jogaram bola, que tiveram a vivência, mas não tem no currículo de papel, a vivência não se escreve. É. Mas isso é necessário estar ali. Porque você falou assim, o Moser pode estar lá. Lógico que o Moser pode estar lá. Pô, tu acha que o Moser não teve pressão? Por que naquela época do Zico não tinha? Não tinha? Pega um recorte de jornal da Ruim época. não tinha, hein? Pede um recorte de jornal da época, o jornalista, o torcedor era muito mais exigente. O torcedor era treinador, todo mundo era E a treinador. posição de O campo Maracanã dele, né? tinha 200 mil pessoas, Porque a gente tem 200 mil memória treinadores. curta. Eu só abri um adendo Então é rapidinho. impossível. Tem um rapaz que fala que antigamente, na sua época, o jogador tinha 10 minutos para pensar. Um comentarista aí de futebol. Ele falou que antigamente tinha 10 minutos para pensar, que hoje ninguém jogava. Antigamente você não jogaria hoje porque não tem tempo para se pensar hoje.
A gente entende que o futebol hoje é muito mais dinâmico. Mas era isso mesmo? O jogador tinha 10 minutos para pensar, ele dominava a bola, não chegava ninguém para incomodar? Mas no futebol é aquela coisa que você tem que se adequar ao momento. O momento daquela época era aquela época. Aí, tipo assim, o Pelé, se jogasse, ele ia ser o mesmo rei do futebol, mas jogando nessa época, pô. Chuteira boa, gramado Ele ia bom. fazer coisas diferentes, ele ia pegar dribles diferentes. Uniforme leve. Essa época, a bola ia ser diferente, a chuteira ia ser diferente. Os caras jogavam com O Popó é ao vivo. falaram é isso que era aí bagulho mesmo, de prego no negócio de caralho. Ao vivo é isso aí mesmo. ó. Steak, Popó- não sei o que. essa, esse contrafilé, essa picanha aí, ó. Eita! Olha. Então, quer dizer, a gente via futebol antigamente, é lógico, pô, 1970, era o Gerson pô, medindo a bola para meter, era o Jairzinho recebendo com o cara só, cara, mas hoje em dia mudou. Mas os Sim. caras, tu acha que o Gerson não ia ser o Gerson de hoje em dia? Com Que certeza. ele nasceu na mesma Mano, do tem Niterói lá, questão- ele A questão, você jogou contra Júnior, Baiano, Kleber. Os caras não chegavam juntos naquela época? Eles ficavam marcando de longe? é isso Pô, aí. Baiano- Como, pô? O Baiano chegava- Quem viu, viu. Júnior Baiano Quem marcava viu, por Wi-Fi. viu. Marcava por Ah, Wi-Fi. Por osmose. Entendeu? Quem viu, viu, pô. Então, Aquele assim. ali foi o único espaço que eu vi naquela hora que não ia ter nunca mais. 2 postes, pô. Pô, e vi o Clebão na diagonal, tá? Ali era onde era E era- Atlético certo. Ali era... E aquele time do Palmeiras era um timaço. Era um timaço. Primeiro jogo aqui no Maracanã. Tu entrou no primeiro jogo também no Maracanã? Não, Chegou a jogo entrar no eu fiz primeiro no jogo? banco. Só no banco. Jogar, Jogada 4 a 3. 3. Reinaldo fez o O último. Juan faz um gol de cabeça. Reinaldo fez o último. Pô, o Palmeiras, pelo amor de Deus. E aquele jogo ali, esse campeonato pra nós, cara, eu acho que a gente. Como a gente estava falando antes nos bastidores, você falou, na época que o Flamengo, que você jogou, que o Flamengo se sustentava no brasileiro para não cair e tentava ir fundo Nas Copas, e mais longe nas Copas. Né? E aí, essa mescla que a gente tinha, que era com você, com o Reinaldo, o Juan, jogando ali mais ou menos como se fosse uma aposta, mas que viraram realidade dentro do Flamengo e do futebol, né? Sim. Mais ou menos com uma aposta, mesclando ali com quem... A gente tinha o Célio Silva, no Flamengo tinha o próprio Clemer, experiente, Isso. que já vinha de Portuguesa, de Goiás e tudo mais. E vocês ali com uma fome dentro de campo e fora do campo, né, O Nê? Celhão foi muito importante pra gente, Porque no o Célio, Mercosul. pô, pelo Pô, amor de tá Deus. doido aquele O cara jogo ali. aqui do Maracanã, da forma como ele É. jogou, que ele tava lá no ataque, eu lembro que ele dá uma bola, no cruzamento que o Reinaldo faz o último gol, Isso aí. ele rouba a bola, Já tava sem o Romário também, né? Pô, já Romário tava Romário. sem Romário. A casa já tava arrumada, Já né? tava gente? arrumada. já, né? E a gente, como torcedor, triste, pô, porque a gente viu o Flamengo ascender naquela competição com o Romário até a semifinal. Que é aquele corre-corre lá de contra o Penharol, tu tava lá naquele. Perfeito. Tu tava naquele jogo. Tava, pau quebrou firme Como é que aquilo ali. foi? Como Puta é que que foi? pariu. Fala uma Irmão, resenha boa aí daquele Flamengo e Penharol lá. pô, os gandulas dos caras eram tudo aqui, ó, meu irmão. Nunca Seu vi Carlinhos, seu Cara, Carlinhos. isso que eu ia perguntar, segurança, né? Gandula era criança, porra. Eu falei, caralho, Gandula. Mas o Gandula tava escondido, compadre. Estava em alguma caverna, algum subterrâneo. Quando a porrada começou, tava todo mundo de camisa escrito Gandula. Eu falei, caralho, é Gandula pra caralho. Pegadinha. É, pegadinha. A porrada já vai comer, vai todo mundo de camisa Gandurra. Eu falei, caralho, mesmo. Eu fico imaginando o Carlinhos, cara. Imagina o Carlinhos. O Vanderlei aquela vez, lembra do Vanderlei aquela vez? O cara ele pediu pra não apanhar, mesmo. Ele ia tomar também, pô. Serenão. Ele pediu calminho. Os caras já estavam preparados pra dar ele 2 bandas, mas ele não volta não com 2 bandas, é fraquinho. Volta não, fraquinho. Volta não, mas porra, caralho, que loucura. Caio Ribeiro, rapaz. Caio Ribeiro jogou pra caramba coitado. também, né? Tava entrando, tava batendo gol Porra, toda hora. Caio Ribeiro Todo fez um jogo, nome, todo jogo fazia gol. Ele tava todo jogo, passe importante. Excelente. 99 no Carioca E- contra o e- Madureira. Não, e entrou ele no final, nesse boa jogo, pessoa nesse demais, jogo, né? no primeiro jogo Melhor da final, ele coisinha, né? entra e muda o jogo, pô. Ele é muito técnico. Ele entra e muda o jogo. Cara, é Ele muito talvez técnico. não tenha a moral que poderia ter, né? Tipo assim, ele Mas Esse jogou bagulho é muito mó bem. loucura, né? O Caio sempre foi inteligente, né? E a inteligência no jogo também é importante pra caramba. Não é só o cara que tem a intuição, não é só o cara inteligente de outras paradas, encaixa. Porque o espaço pra ele fica melhor, ele consegue ver bola na greta que ele não vê. E o Caio era desse jeito. O Caio achava o Romário achava o Caio. Tomava mesmo. Caralho, era muito bom ver os dois jogar. Caio com inteligência, com técnica. Porque a base do Caio foi São Paulo. Sim. Era Na uma época do base- Tele, né? Era uma base foda, entendeu? Base do Era o Tele, né? expressinho lá da Comembol, pô. Ele Isso aí. Passava na bandeirante esse bagulho dele, né? Pô. Mas aí... KT.
Mas na Bandeira. KT no São KT, Paulo. né? Eu joguei KT, Mona. Joguei com KT, joguei com Mona KT. jogou no Marília. São veio Paulo, no Marília, São Paulo, Mono São Paulo volante. revelou Mono. muito, assim como o Flamengo também, a Copa São Paulo de Júnior também, né? Jameli, aquele time lá, Pavão. Mas aqueles eu falo Rogério Ceni, pô, o próprio Rogério Ceni, Ceni foi jogou campeão muito a Copa São Paulo. Foi campeão eu falo mundial. dessa parada depois da Copa São Paulo, porque depois da Copa São Paulo tem muito jogador que não chega. Exatamente. E aí tinha que ter isso aí, que é o tal do aspirante, É. que jogava no Maracanã, que fazia Sim. os jogos. Porque o cara com 22, 23 anos, 21 anos, Preliminar, né? Fazer às vezes não preliminar. maturou ainda, às vezes não está pronto. E aí os times também estão esquecendo dessa parte. Dá um respaldo. Por exemplo, sub-20, não deu certo no sub-20, profissional, não sei o quê. E aí com 21 anos o cara não arruma clube? Vai fazer o Processo quê? de maturação, né? Porque ele Olha quantos ultrapassa o jogadores a gente processo, perde. né? Ultrapassa o processo, porque às vezes com 16 anos a gente não sabe se o cara com 20 É vai isso aí. estar. Aí, só que tem que vender. Sim. É negócio. Então, com 16 anos, ele já acaba sendo vendido como um produto fera demais, que a gente não sabe, porque não teve Verdade. tempo. Nasceu antes da hora. E tem- Prematuro, né? É. E não é todo mundo que chega Isso que eu ia também, falar, que nem tinha todo que mundo chegar chega. também, não. Sabe? Exatamente. Chega uns caras também que não é para chegar e chegam. O maior exemplo do futebol é o estádio lotado e 22 jogando, cara. Essa para mim é o maior exemplo que eu tenho do futebol, de quem deu certo, tipo, deu certo como jogador de futebol e conseguiu alcançar. Porque a gente vê um estádio com 80 mil na arquibancada e 22 jogando. Sim, A proporção é essa. sim. De que vai chegar num clube grande, que vai ser. Vai virar. Porque, tipo assim, Porque dali você vai ver o time que você jogava lá no Sub-11, tem gente que virou bom cidadão, mas não foi um jogador profissional. E porque, querendo ou não, por isso que as pessoas falam que é o maior espetáculo da terra, Exatamente. o futebol. Por quê? Sim, sim. Se você juntar um montão de barbado e a gente lá com 70 mil, 80 mil, nos dando emoção Exato. e fazendo movimentar o mundo. E agora vamos cortar para comer. Boa. Porra, eu vou ficar aqui olhando, tô salivando a boca e não vou comer. Pode Agradecendo ou aqui grava ou ao não grava. Popó, né? E eu acho que Eu acho que o Popó... Veio aí pra nossa... Vai, Rocha. Boa. A gente bota vinho pra caralho. Vou comer. Por que se jogou em alto nível de grande? Porque você acabou de falar sobre inteligência. Isso. Incrível, né? Ah, não, é verdade. Não, mas eu tô dando papo reto. Caralho, gente, é até bom a gente relembrar isso. A gente falou que nós não temos meias, que nós não produzimos mais meias. Sim. Sabe, é até uma parada pra gente se ligar e as grandes autoridades de futebol, né? De repente passar esse vídeo aí. A gente importa muito meia, né? Todo mundo que vem lá de fora, né, vence. Verdade. Como 10. Arrascaeta, Arias, o Garro do Corinthians. Então, quer dizer, a gente só não faz pra gente. Aí que a gente não faz pra gente, Almada do Botafogo. a Almada do Passado, Botafogo, né? pô, e a gente vai buscar lá fora os caras. Então, quer dizer, a gente só não tem pra gente, a gente só não faz pra gente. Aí, quando a gente não faz, a gente fica receioso de só ter 8. Se tu vê 8 e 5, tem 3, 4. Aí, quando vai pra posição que tem que definir, a gente tem um cara também que a gente tem que falar dele, porque é um brabo, é um velhinho que tá dando resultado, que é o Alan Patrick. O que esse cara joga no Internacional é enormidade. Só que a gente não tem muito. E jogou muito no Flamengo. E jogou muito no Flamengo também. O Flamengo acho que tentou ele numa época para ser até o substituto do Arrascaeta quando não pudesse jogar, que também não está vindo num bom momento. Mas é um cara que é o nosso mago, é o nosso mágico que vai fazer. Quando a gente menos espera, ele vai e tira um coelho da cartola. Mas é um cara que precisa de um substituto, gente. A gente não tem. Tem que mudar o estilo de jogo, mas não Tentamos tem... o Lohan. Tentamos o Lohan também, que não foi bem, não está indo bem. Verdade. Mas é um garoto que tem que ser lapidado e Promissor, é. né? E ele é ativo do clube. Não adianta a minha torcida ficar gritando, apupando ele, o caralho, para falar. Aconteceu com o Wesley, né? O Wesley Pra deslanchou ficar- depois. cada Teve mais cabeça a paciência, cabeça. teve uma paciência maior com o Wesley. Isso aí. Mas aí será que o Lohan aguenta como o Wesley aguenta? Verdade. Cada jogador é uma personalidade. O Wesley, porra, o Wesley parecia o Fábio Baiano na época. Lembra do Fábio Baiano que a torcida gritava, xingava, apupava ele e ele sempre. Rodrigo Mendes também, que era um cara que passava por cima. cima. Uma loucura, a né? torcida xingava o Rodrigo Mendes, né, cara? Todo jogo. Quase Que loucura. O Rodrigo Mendes
decidiu muitos títulos pra gente, foi o Rodrigo Mendes que deu, pô. Esse de Aquela 99 história ele daquele fez um golaço, drible esse do de Rodrigo 99. Mendes para os Enzos da vida de hoje, não lembram daquele drible que o Rodrigo Mendes criou. Ele contava aquilo ali na resenha ali, do nada ele criou aquilo ali, Vou fazer. saiu. Hoje eu vou fazer. Hoje eu vou fazer. Como é O que Rodrigo foi? Mendes era devagarzão de falar, cara. O Rodrigo Mendes não falava pouco, mas era de resenha, conversava com a gente, mas não era muito. Não era da galera do fundo do ônibus. Tem a galera do fundo do Era ônibus que é. intelectual. Ele é a galera da 608. Ele era da galera do Caio Ele era da Ribeiro, né? 601. Não, tá nem lá nem cá. Entendi. Mas ele era mais calmo. Ele era bem mais calmo do que a rapaziada. Mas o Rodrigo dentro de campo, cara, que ele dava muito, entregava muito pro Flamengo, cara. E onde ele foi depois do Flamengo, ele brilhou. Ele vai parar, ele briga. Ele Grêmio, Essa né? no Grêmio ele deu um show. No Grêmio ele deu um show, cara. Na final também, de 99, 99 você ele que faz, decidiu, ele ele também que faz. jogou, fez um O golaço Campeonato também. com o Flamengo. Carioca, antes daquilo, depois daquilo, ele também decidia, pô. Então, quer dizer, Decidiu o cara contra o então pra Vasco. jogar no Flamengo é pros fortes, irmão. Não adianta ser vaiado numa, 2, 3 partidas. Você tem que ficar quietinho, trabalhar. Olha quem tá voltando a jogar bem é o Alan, volante. Entendeu? Eu acho que ele tá na frente do Everton Araújo e tudo. Acho que a perna dele. A dinâmica é diferente, né? A dinâmica dele é bem diferente do que a do Everton. Então ele precisa jogar mais. E eu acho que ele tá com sangue no olho. Ele falou que queria mudar, ele falou que queria jogar e mostrar pra torcida que ele tem valor. Então é pra dar chance pra esses caras aí, cara. Eu acho que o caminho é esse. E vamos fazer 10, Brasil. Eu acho que a gente quer importar assim, os acima de 30 anos. Você vê aí, ó, exemplo é o Felipe Coutinho, tem vários jogadores que o Brasil tem essa ideia de repatriar jogador que já está em final de carreira, cara, que não vai render. Muito raro alguém que rende. O Renato, essa tua deixa aí nessa vai altura da idade, né? contra as coisas, né? Porque na seleção brasileira acima de 30 não pode jogar. Aí que contrata acima de 30. E não produz, na base não produz mais esse tipo de jogador. Aí é uma coisa que a gente não consegue entender. Mas por que isso? Isso é muito mercado. Cara. O mercado também é. O mercado, por exemplo, o mercado que é pro Vasco não é pro Botafogo hoje. O mercado que é pro Vasco e pro Fluminense não é pro Botafogo e pro Flamengo. Verdade. Tem que ter dinheiro, tem oportunidade. É diferente, o dinheiro é outro. O que o Fluminense faz? O Fluminense acha cada jogador que a gente fica, caralho. O Aras é um desses achados. Esse menino, lateral esquerdo. Lateral esquerdo Fontes, eu acho. Bom de bola. Ele bem trabalhado, deixando ele se adaptar ao futebol brasileiro, vai andar também, irmão. Entendeu? O Vasco Verrete, o Vasco Cano, o Vasco o Conca. Vários exemplos que o Flamengo já não tem essa pegada. Não. Tu não vê o Flamengo pegando um moleque de 21, 22 anos e com 23, 24 esse moleque maturar dentro do profissional e jogar. A gente acabou de se desfazer do Alcaraz, pô. É isso aí. Nem esperou. Não deu tempo pra nada, esperou. porque não dá tempo pro Flamengo. O Flamengo, sabe por quê? Porque o Flamengo precisa de resultado pra ontem. Sim, É 8,80, né? É 8,80. Ele tem que entrar de Tem que janeiro, chegar e jogar. saber o que vai ganhar até dezembro. Quantos títulos nós vamos ganhar? Aí quando não ganha, vira o rebuliço. E isso não é arrogância. Isso né? Não é. Isso atrapalha. Não é. Não, mas É a cultura do mas é o clube. tamanho né? de dinheiro que tem, mano. Quem vai chegar nas finais? Quem vai fazer as coisas? É Palmeiras, Flamengo. Aí, tipo assim, de repente vão beliscar ali uma Copa do Brasil. Ou tentar beliscar um Carioca, ou um regionalzinho, que é um paulista. Mas esse ano ninguém conseguiu. Deu Flamengo no Rio, deu Corinthians em São Paulo, aí em Minas deu Atlético, aí deu Inter no Sul. O time do Inter tem que ser falado. É um time bom. É um outro time que bem acha os jogadores treinado, também, né? Treinado. É um outro time que o Fluminense que acha os jogadores do lateral esquerdo do Inter, né? Porra, Bernabé. Bom jogador pra Bom caramba. jogador. Coisa que Roger nós Machado, também né? não temos aqui. Uma loucura, né? Cadê o nosso lateral esquerdo? Nosso lateral. A gente tem o Arana, que pelo que eu vejo, eu não vejo ele. É porque, tipo assim, é foda. A gente viu o Atiço, né? Diferente. Viu o Felipe. A gente vê que são Júnior, coisas o próprio diferentes. Júnior do Palmeiras, né? Pô, Naquela Sim. época, né? E aí a gente vê. Kleber, aquele que jogava no Corinthians. Isso aí jogou. O Arana a gente vê que é um cara que é defensivamente. Ele é meio termo defensivamente e ofensivamente. Sim, a gente não. Sabe? A gente vê que É uma incógnita. E é um né? jogador que tem que ser nota 8 para cima. Sim. Porque a gente está falando de Branco, Marcelo, Roberto Carlos, Zé Roberto, O Gilberto. próprio Júnior Capacete, Felipe, né? Júnior Vamos Capacete, lá Felipe. atrás, né? Aí a gente vai vindo. Quer dizer, a gente quer jogar. A gente não tem excelência na seleção brasileira.
Quem é o lateral direito? Joga um, joga cri. outro, e joga outro, e vai jogando outro, e joga, e quando a gente vê, não tá ninguém A faz. gente não Ninguém... tem os 11 da seleção brasileira hoje. É isso que eu tô falando pra você. É isso que me... Desde o goleiro até o 9, vamos dizer. A gente não tem até o 11. A gente não sabe quem Cada um vai entrar. escalar um time aqui. Não sabe. Centroavante depois do Imperador, Pedro machucou, que seria ele. Ele é um cara que pra mim os 4 do Rio e uns 15, 16 clubes do Brasil vai escolher o Pedro como 9 da seleção. Mas Quem aí não a for gente, clubista, quem não for clubista, né? Então, a gente vai voltar Eu não sou clubista, lá onde mas você eu não falou concordo com essa que os questão. jogadores... em relação ao Pedro, tu não É, concorda? porque eu acho ele lento. Caralho. Mas aí vamos lá. Mas é uma coisa que eu te pergunto. Me dá um 9. Não, tudo bem. É Mas pela tá- falta. Não, beleza. Mas é bom também discordar, é legal, faz parte. Mas é complicado, porque o 9 precisa daquele estirão da meia-lua ali pra dentro do gol. Eu não preciso do Pedro veloz. Eu preciso de 2 pontas velozes Para jogar com o pra Pedro. municiar. Tu tá entendendo onde eu quero chegar? Sim. Ele vai, o facão dele ali. Não, mas tu acha que ele faz o facão? Eu não acho que ele faz. Eu não vejo ele fazendo E as facão. outras não. valências? Você tá me dando uma valência. E as outras coisas? Ele cabeceia bem, ele é um bom Escora pivô, ele faz gol, ele tem presença de área, ele tem quase 2 metros. Aí tá 4-1 eu. 5-1. Ele faz espaço. Não, Vai fechar o espaço. Ele caiu no gosto da mídia, né? Ele é um bom moço, ele não fala merda na imprensa. Eu já acho que Entendeu? eu já acho que ele não tem tanta mídia Tem igual o sim, Gabigol. não, Ele não tem tanta Mas mídia o igual Gabigol fala merda. Não, mas ele tem mídia, né? Mas ele tem mídia. O Pedro não tem mídia igual o Gabigol. Se o Pedro tivesse a metade da mídia do Gabigol, O Pedro nem com fala. certeza ele A tava aí. discussão é nossa. É, Pedro não entra eu na acho que discussão. o Pedro, A pra mim, discussão é dos torcedores, é da eu mídia. concordo. Mas O isso aí Pedro não não quer fala nada, dizer não, só joga. nada. A gente tá Diferente do trocando uma Gabigol. ideia O aqui, ó. Gabigol, ele confrontado, ele responde. É porque O eu tenho, Dudu eu, é confrontado, tenho a ele minha, responde. Pedro não. questão de Pedro só centroavante. joga. Eu gosto do jogador igual o Firmino, que não Sim. teve muita oportunidade. Mas também não é 9, né? Mas ele não é um 9. É, 9. Não. Miller era 9, é mesmo estilo. Não. Não. Movimento. A gente tá falando do Reinaldo, por isso que eu toquei no Reinaldo. Por que o Reinaldo era 9? O O Miller Reinaldo virou era 9, o depois. Reinaldo era O Miller virou movimento. 9 depois da lente É Mas ele virou 9 esse depois. 9 que eu acho que Mas precisa é que não. hoje. Porque é dinâmico o Você quer futebol. um 9 movimentado, É. mas aí os pontas vão jogar onde se tem os Não 9? joga. Não Mas joga. aí a gente não pode fazer só na Mas minha o futebol- visão, a gente não pode fazer só ponta, a gente tem que Sim. fazer ponta e 9. Sim, mas A gente só faz Mas ponta. o futebol mundial hoje, todo time tem um 9. Toda seleção tem um 9. Um 9 característico. Cristiano virou 9. Não de Portugal, característica. Cristiano virou 9. Virou 9 Ele é Portugal, Cristiano Ronaldo. característico. Ele vai fazer o 9. O que ele tem que fazer? O técnico vai jogar com 2 pontas e um meia para trabalhar a construção da jogada para ele. Aí, tá entendendo? aí eu acho que muito fácil de ser marcado. Mas aí é o que acontece hoje. O futebol pede isso. 2 gols do Verratti ontem. Que facão que o Verratti faz. O Vasco fica limitado. Mas que É um facão que time ruim. Mas o Verratti... Mas não é 20 por causa- gols, mas não é por 30 causa gols, mas não é por causa do Verratti que o Vasco é time ruim. Não, Se tivesse é. um time Não, mas só joga melhorado, pra eles. o O Vasco Flamengo vai só fazer joga muito pro mais Pedro da gols, seleção, pô. só Mas jogar é, pro Pedro é mas muito você vai pouco. falar que Verratti time é mais ruim, que time é vence, bom. é. Time mal construído. De time repente jogasse- vai estar em construção, tentando Verratti uma no Flamengo, reconstrução. time é Eu ruim, acho que a pô. seleção jogar só O pro time é Pedro é ruim. muito pouco. Mas Aqui, ó, ele aqui o Bruno- sobressai pela O Bruno Henrique categoria é bom, que mas ele aqui o Bruno Henrique Mas perdeu não o tem- guarda, o o Bruno Verratti ia guardar. O Bruno Henrique tá De cabeça. guardando Mas desse a gente jeito não- aí. Ah, mas o Verratti ia Neymar bloquear também aquele não. gol, pô. Não. Quarta-feira Acabou o o Verratti ia Neymar, perder aquele acabou gol. os caras que vai... É, porque Não ia perder aquele gol, o não. que acontece na seleção? Hoje a seleção vive de brilho. Brilhareco. A gente não tem uma consistência. Não. A gente não tem uma constância. Esse Não. 10 aqui vai fazer 10 jogos dessa forma. Esse número 8 vai fazer 8 jogos dessa forma. A gente não tem mais isso, não. A gente joga um jogo, outro jogo o cara vai mal, aí já vai mudar de novo. Por quê? Tem que botar o bonde andando, a gente tem que ficar mudando, porque ele tá ruim. Não tem. Então, assim, Quando perde jogo, o Vasco é como hoje em dia? É céu e inferno, é o que Sim. é o Flamengo. então, O Paê presta ontem, não prestava hoje. Aí amanhã, ontem ele foi dar aquela bicicleta, aquela mini bicicleta que é um passe pro gol do Ayan. Virou a Fenômeno. cara, igual o cara virada. Ó, É bom. Mas amanhã o cara já não presta se não marcar alguém, se tomar de 2, a culpa é dele de novo. E é assim, porque a nossa cultura é essa, imediatista, momento. Tá acontecendo com o Coutinho, pô, no Vasco mesmo. Vem pro Coutinho no Vasco. Cara, Chegou, se badalado, falar que a gente vai 2, falar 3 um monte jogos, de você não quer tempão. mais, não serve. eu uso até o exemplo da seleção argentina, que não tem um 9 igual o Pedro, e é a melhor seleção do mundo hoje. É isso que eu quero dizer. Tipo assim, o Pedro, ele não é ruim, só que ele limita, na minha visão, o time a jogar pra ele. entendi. Então, assim, fica feio o jogo, só cruzando na área, só dependendo do Pedro. A Argentina, ela tem 4 meia Joga pra quem, volante. Argentina?
Hã? A Argentina Joga joga pra pra quem? todo mundo. Pra todo mundo? Joga pra todo mundo. A Argentina joga pra todo mundo. O Messi não joga hoje mais na seleção de titular. Ah, não jogou porque Que isso, mas tem que falar da Argentina. O que eu lembro da Argentina é campeão do mundo Dois agora. atacantes, Julian Álvares e Lautaro Martinez, são dois atacantes em movimento. Não são jogadores parados. Lautaro mais parado do que o Mas do que não o é, outro. não é na valência. não. É isso que eu quero dizer. Então, a seleção, ela se limitou ao Pedro. É muito pouco. Não estou criticando o Pedro. Eu estou criticando a forma que o Pedro é o supra-sumo hoje. Entendi. E eu não concordo com isso só. Mas quando não acontecem os gols, quando as coisas não estão acontecendo, tu tem que botar alguma coisa Para tentar. inibir. Entendi. Então, eu quer entendo. dizer, tá faltando um 9. Mas quando tu vê a seleção girando a bola chega dentro da área, não tem ninguém pra empurrar, é o 9 que falta. É o 9 que Entendeu? É o 9 falta. que falta. Ó, Argentina, você falou do Messi, né? Lautaro e o... Juliano Alves. Julian Álvares. Uma tem que sair pro Messi entrar, pô. Isso é fácil. Só você falar que não vai jogar mais na seleção argentina. Eu acho que quem Você sai acha é que o o Messi- Almada. Você acha que o Almada vai tirar o Almada do time? Eu acho que ele tirou o Almada. Porque é um meio Ele- pelo outro. Eu até acredito Porque que o Messi tá jogando mais. O Messi, você vê, tá jogando como segundo atacante agora. Ele já não é daquele cara que vem lá Porque atrás, também vai pegar a Argentina tá bola. voando. vai. Tudo Não, dá não, certo, não, tudo que dá bota certo lá dá já. certo. Não, né? mas não é isso aí, não é bem por aí, não. É. Vai de encontro com o que ele falou lá no início, que ele falou do Mozart, tá no Flamengo. Sim, porque sim. você vê a comissão técnica Aimar, Samuel. É. Tá lá. Jogaram. Treinador Sem também. vivência. Jogaram na seleção. É, o próprio treinador, né? Jogaram nos clubes argentinos, jogaram na seleção argentina e tiveram a passagem de bastão pra eles. mas também vou te falar uma parada também. É muita preguiça. Eu vou para outro lado agora. Uhum. Agora eu vou dar uma defendida até em quem estuda e quem tá lá com o livro e a caneta. Quem quer, quem se dispõe, quem se predispõe a isso, Sim. tem que fazer. Claro. Porque se hoje o momento está pedindo gente estudada, letrada, vamos fazer os cursos. Quem pretende isso? Porque se é para isso que tem que melhorar, aí é que eu falo da CBF. Que adianta eu botar um curso a não sei quantos R$1.000? Tem gente que é jogador que tem muita vivência e muita valência, que pode passar muita coisa, que não tem o A dinheiro. curto prazo, né, também, né? E que não tem a condição financeira, Pra pô. pagar e fazer o curso e se tornar treinador. Como é que vai se tornar treinador pagando 20, 30, 22 mil, 30 mil? Não é todo mundo que tem isso. Não é, não. Entendeu? Então, quer dizer, e essas pessoas que entendem muito, que não tem esse curso, não pode estar lá exercendo o cargo. Quem pode estar é César Sampaio, que ganhou muito, Juan, que financeiramente ganhou muito também, mas tem gente também que, de repente, tem uma outra valência, que pode passar muita coisa que esses caras não passam, que não está lá porque tem que ter o tal do canudo aí que a gente está falando. E o clube acaba Então, não se interessando. então por bota um isso. bagulho mais Acessível, né? bota um bagulho mais acessível. Quem Sinceramente. jogou, passa por 3 Tá- fases sem fazer Tá na nada. frente, né? Quem jogou segunda divisão, quem jogou primeira divisão. Se é isso que vale, mano. Isso vale pra Quem caralho. jogou no Maracanã, uma Isso coisa, vale quem pra jogou no caralho. Conselheiro Galvão é outra. Então quem jogou profissionalmente, faz um curso que é mais leve, porque tu já jogou muito, já tem outras coisas para passar. O currículo faz o que você Já é. tem curso da vida Exatamente. também, né? Currículo da vida, do que tu passou. Não é letrado, não. Porque hoje que vale é quem tá letrado. Posição 1, segundo terço do campo, terceiro... No meu tempo, não. Defesa, meio campo e ataque. Intermediária. Você dribla depois da intermediária. O meia não dribla antes da intermediária. Antes da intermediária, tu dá 2 toques na bola. Ali perto do volante, você começa a criar, porque é ali que tu pode criar as coisas importantes pro jogo. Antes daqui, não. Daqui tu dá 2. Não cruza a bola pela área. E não sei o quê. É isso que a gente entende de futebol. Mas as coisas mudaram. Fazem as coisas mudar. Porque tem que ser assim agora. Pô, tu vê? Vai tomar dentro do... Aqui tu pode falar, aqui tu pode Aqui contar pode tudo, contar. aqui tá liberado. Aqui pode contar. Cara, uma Tá entrevista de liberado, treinador. Vem aqui, pode Uma contar. entrevista vai de ter treinador. pilão, vai ter Porra, pilão, que nós não tá liberado. conseguimos jogar, construir. E a culpa é toda Construir minha. no segundo terço de E a campo. culpa é toda Primeiro minha. terço tava assim, tava assado. Porra, caralho. Fulano errou. Não, e Fulano vou te errou o falar, passe. Fulano não marcou, não teve cobertura. isso confunde até os torcedores, né? O por isso que torcedor não eles sabe querem. nem o que tá sendo falado Mas sabe o ali. que é o grande problema? Entendeu? Sabe o que é o Pra grande criticar, não Sabe pode o que é nem o grande criticar. problema? É porque toda hora tem televisão. Antigamente não tinha. Hoje são 7, 8, 10 canais passando a porra toda. Antigamente não tinha isso, não, gente. Antigamente era 1 ou 2 canais, botava pra torar e já era. Eu tive treinador que só dava treinamento 8 e treinamento alemão. E tiro de 1000. Tiro de 1000 e volta na Lagoa. Chegaram, foram campeões, pererê, ponto, mas não tinha. Mandar falar de tática, mandar falar disso hoje, Não tem, não tem.
Mas foram tricampeão carioca, bicampeão baiano, tricampeão catarinense, e assim foi. Futebol é uma coisa muito estranha. Aquele amigo treinador era muito resenha? Eu tinha uns resenha. Tinha. Conta uma história boa aí de um resenha. Resenha. Porra, Joel Santana, Papai Joel. Papai Joel é um cara acalentador, um cara família, cara. Só que não gostava de novo, jogador novo, ele não gostava de. Tinha que ser da resenha. Não, e ele apostava muito em Romário, e quem chegasse com currículo pica, ele ia apostar. Mas também não estava errado, não. Ele precisava ganhar. Exatamente. De repente, um cara de 18, 19 anos não ia dar para ele o que ele precisava naquele momento. Segurar emprego, porra. Por isso que ganhou tanto. Ganhou rei dos cariocas, rei dos regionais, é o Joel Santana. Mas era um cara complicado. Pelo tamanho que era também. Ele já chegava dando medo. Com a pranchetinha dele, já chegava, né? A gente com 19, 20 anos, a gente ficava, né? Ficava recém-subido do Júnior. Cara, que o Joel, vitória, se tivesse um clássico, se a gente ganhasse um clássico, porra. Segunda-feira tinha treino para os que não jogaram, para os que não foram, ou os que foram relacionados e jogaram um pouco. Pô, tô vendo o Joel com a porra do Ray-Ban, meu. Parecia o do Jasper, meu irmão. E Black Kamen Rider. É, vou até beber um gole. E aí, treinamento era 9h30 para começar às 10. Aí eu falei, cara, aí coletivo, aí armavam o jogo treino um coletivo com os juniores. Puta que pariu, um tesão de 5 mendigos, né? Os caras subindo de junior pro profissional. Bom, e aí, caralho, vamos ter que mostrar, porque quarta-feira aí jogava Carioca e jogava quarta-feira Mercosul, Copa dos Campeões, Libertadores, alguma coisa, que a gente estava inserido. E aí eu tô vendo ele armamos um time reserva, um time bom. Porra, arco, bola no peito. Eu falei, caralho, não é possível que ele não tá vendo isso. Quarta-feira eu tô dentro. É assim que eu gosto. Eu tô achando que ele tá tipo. Caralho, tá vendo, pô? Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Ele tá sentado aqui. Pranchetinha. Aqui, ó. Caralho, mas eu nunca vi uma dormida tão excelente. Porque quando a gente dorme assim. A gente, quando tá marejado, quando a gente dorme, a gente dá uma batida, né? Você assusta sozinho, caralho. O cara não mexia nada. Eu falei, não é possível. Pô, eu falei, vou fatiar a bola lá. Ela dividida, porra, uma rasgada que eu ia dar. Porra, consegui rasgar na direção dele. Estourada a bola foi. Pum no ombro ali. Tava dormindo. Eu duvido alguém ser escalado daqui hoje. Tava dormindo, porra. Aí, Banzão. Fudeu tudo que eu fiz. Tá, o Ray-Ban no G5, né? Tudo que eu Valeu, fiz. Joel. Ele só viu a bolada. Papai Joel, coisa linda. Mas tem outro treinador que Mas é você... fenômeno, mas é fenômeno, ganhou muito, cara. É um cara que ganhou muito, sabe? muito. Não tira esse corte, não vai botar só o que eu tô falando. Calma. O papo tava onde? O papo tava... Peraí, eu tenho que saber. Ele vai fazer aquela pergunta a respeito dos 19, 20 anos que hoje sobe 16. Começa a fazer a pergunta. Peraí. Você falou aí, e eu pensei aqui agora. Peraí. Vem, Popó. Vem. Eita, Popó. agora vai. Eita, agora sim, Popó. Não, eu não trabalho com isso, não, Popó. papai. Eu trabalho só aqui. Putz, ganhou o Popó aí, ó. Gente, lembrando que Popó Quiosque. Qual o nome aqui? Quiosque do Popó. Quiosque do Olha lá. Popó, Ah, pô. Maravilha. Que coisa linda lá. Tratamento VIP, venham conhecer. Coisa linda. Gente, vamos falar dos patrocinadores, gente. Pô. Quem tá ajudando a gente aí? Eu tô O melhor Lê- que vocês, gente. O Lê, pô, chegou aqui hoje dominante, né? E a gente vai falar sobre agradecer o Felipe lá, nosso amigo CF Sublimação. Caneca bonita, né? Caneca Porra, maneiríssimo. linda. Foi ele que fez? Ele que fez, Ô, Felipe. Sublimação. Valeu, muito obrigado, irmão. Com todo carinho, Felipe, um grande abraço. Nova caneca pro café. Renato, o amigo aqui também, ó. Da blusa, Maravilhoso. fez a blusa. Maiquinho lá, que fez a Maiquinho. nossa camisa, né? Pode contar. Eu quero uma blusa dessa. Vai ganhar, vai Pra levar divulgar, hoje. E é bonito. Pra divulgar e é bonito. Eric, DK Depósito Depósito de de Bebidas. Pô. Alô, Tuquinha. Alô, Tuquinha. Brigadão pela moral. Alô, DK, coração grandão pra turma. Tamo junto sempre.
E o que eu acho que do Popó, né? Pô, Que só maravilhoso Deus do passa aqui, Popó. ó. 0 grau, aquela caneca como que Tá veio? quente, tá quente, tá Canela. quente. Canela de pedreiro. Ei, Como Ufa, falava, Tá quente. como eu falava pro meu mano Miranda, rapaz, Santa Margarida da Escócia. É isso aí. Nunca chegava, Mirandinho. Pertinho. Agora tem mas atalho. Agora Mas tem eu atalho. lembro que cantava assim, Santa Margarida é o terror do baile. o terror do E Verdade. Então, assim, você falou sobre a questão de você com 19, 20 anos estar ali, subindo no profissional e tudo mais. Só que hoje, isso tudo é muito precoce. O cara já chega no profissional com 16, com 17 anos. Isso você acha que faz a diferença também? O que você tem a falar sobre isso? O que você acha? Eu falo em relação a estar pronto. Né? A gente Você acha prematuro? Logicamente é prematuro. Tem clubes aí, tu vê, ó, olha o que acontece no Brasil hoje. Tu vê Copa do Brasil, um time de interior, bem do interior, quer lançar um jogador promissor em algum clube. Aí pega um time grande, por exemplo, fulano de tal e Santos, na Vila Belmiro. Sim. Aí o patrono, o diretor, quer lançar aquele jogador com 16 anos precocemente, porque o cara não está pronto para jogar ainda. Mas lança para dar o quê? Número. Hoje em dia é o tal do número. Para falar que já jogou no profissional e as coisas andarem para o futuro. O futebol está desse jeito. Os agentes estão desse jeito. Os clubes, os diretores. Por isso que vai desencadeando para o ruim. É para o mal. Por isso que o nosso futebol não anda. Por isso que não temos isso, não temos aquilo. Sabe? A gente vê um vídeo bom. A gente quer botar um jogador. Um amigo de vocês aqui hoje me mostrou um vídeo do filho dele, que hoje joga no América. Qual é o nome do filho dele? Thiago. O Thiago, ótimo jogador técnico, parece até que fez base em time grande. E aí eu tava vendo o Thiago. Aí eu vou e quero bater ele lá no Botafogo, vamos botar assim. Porque é uma coisa que o Botafogo agora que pegou. A SAF do John Textor, agora que está inserida no bagulho que eles não estavam. E aí o Botafogo está começando a fazer essas peneiras legais. Olhar com mais carinho, né? E aí eu quero levar o Thiago lá. Técnico, habilidoso, que dá para ver que pode acontecer. Mas a gente não sabe se o Thiago vai. Não sabe se o Thiago vai. Não é uma certeza, né? Não sabe se o Thiago vai ficar pelo menos 5, 6 meses lá e daqui a pouco assinar um contratinho. Porque as coisas vão além do futebol. Sim. E é nojento, é escroto. Esses bagulho que eu não compactuo. Na minha época não tinha empresário não, gente. Era Reinaldo Pita, Léo Rabelo, Gilmar Rinaldi. Gilmar Rinaldi mais por causa do Reinaldo e do Juan. Sim. Mas eram uns caras que não tinha muito empresário nessa época, não. A briga não era tão grande. Mas hoje em dia mudou tanto que os empresários mandam até no clube. Tem clubes aí refém de empresário. É mentira ou é verdade? Como eu não tenho rabo preso por ninguém paga meu Guanabara, meu supermarket, meu preso Nick, foda-se, vão falar. Tem clube que tá seguro com o empresário. Aí só bota jogador desse empresário, daquele empresário, e o bagulho vai. E aí como é que anda? A própria seleção brasileira também. Saiu uma lista E aí, esses dias, né? teve esse bagulho aí, Em relação né? a isso, os empresários dos jogadores que são convocados 23. Sim. Cinco empresários na lista de 23 convocados. Vou até beber um gole. Pô, e a gente viu até aí um canal Entendeu? de TV. Um empresário tem 5, 6 canal jogadores. de TV Tá na suspendendo seleção. 6 jornalistas porque mencionaram essa questão, né? Aqui a gente bate. Aqui Esse eles negócio falaram não, aqui a sobre gente essa bate. questão. Não, pera, mas é um bagulho A gente que vai bater. não O diretor condiz com autoriza, né? Pode falar. que não né? condiz com o nosso Tem que bater, futebol, vai cara. bater. Se for ver legal, a gente quer verdade no bagulho, mano. Se não vai andar, como é que vai andar o futebol? Dessa forma. Então, quer dizer, a gente vai errar, vai continuar no erro e as coisas vão continuar não acontecendo. Entendeu? Então a gente tem que agora. Cabe a gente. Se é pequeno, se é grande, se é o Charla, se é fulano, se é o pode pá, pode casa do cachorro, que não quero nem falar caralho. Então, cara. Você pode contar? Pode contar. Agora que pode contar que Boa. só tem verdade. Tem que falar a verdade do futebol, não adianta vir com mentirinha, não. Coisa que a mídia tem que vender. E tal. Eu acho que esses caras. É uma parada que eu vou falar agora. Tem uns caras que na mídia são foda. Jogaram, representaram. Falando de Amaral, de Vampeta, dos caras que falam até a verdade no bagulho. Começa a ir para esse lado, mano. Umas entrevistas nesse sentido. Não é só para ir lá e falar coisa engraçada para nego dar um montão de curtida, não. Vamos falar o que está acontecendo no futebol. A visão de vocês. Vamos falar porque a gente não ganha desde 2002. Vamos falar porque de 20 clubes só ganha 3, 4.
Essa porra tá parecendo escola de samba. Verdade. Só que é uma vertente e outra vertente. Sabe? Vai dar Flamengo ou vai dar Palmeiras? Né? Teu dinheirito aí, qual o bet dessa porra da vida aí? Do Palmeiras ou no Flamengo no final. Tocou nesse assunto aí, pegaram o bastidor do Vampeta conversando, ele falou sobre isso, ele falou. A gente, com aquele time que nós tínhamos em 2002, nós pegou o bastidor e falou, ele passamos um perrengue em 2002 com aquele time. Imagine agora. Imagine agora que não vai ganhar mesmo. Agora que não ganha, pô. A gente sabe. Não vai ganhar. Pô. A gente vê até o Corinthians agora andando. E agora essas bets agora, né? Tô abraçando a causa, né? Vamos ver pra onde vai mais isso. famosa do que o próprio atleta, né? Vamos ver pra onde vai isso. Então, eu tenho um pouco de medo. Já me chamaram pra fazer um bagulho, negócio de bets aí. Eu tenho um pouco de medo. Mas tá apertando lá o Guanabara. Daqui a pouco eu vou. Chamar 2 vezes já era. Chamou uma vez só, chamar 2. O não vai virar assim rápido. Mais uma. Chamar 2 vezes. Não, eu vou. Vamos. De hoje para amanhã tudo pode acontecer, Qualquer né? vamos eu vou. É uma parada. Mas eu acho que o papo é válido. O que a gente tá falando aqui Muito válido. é pra melhoria, é pra futuro. Cara, mas é o que eu falo e volto a repetir. É porque as pessoas vão dar like, vão lá ver. É nos caras grandes. Sim. É nos bagulho grandes. Mas não para de fazer, não. Porque um dia vai ser visto, um dia vai ser lembrado. Sabe? É que nem um time pequeno querendo ser grande. É aqui. É onde a gente tá. É o começo de... Fiquei sabendo que vocês trouxeram o Bandeira de Melo semana passada, mês passado. Fiquei muito feliz. Que é um cara gestor. Que é um cara que dá credibilidade ao que fala. Veracidade no bagulho. Porque todo mundo confia. Quem votou no Bandeira não foi só flamenguista. Não. Ele mesmo fala pra gente. Ele contou pra gente aqui. Ele teve voto nos 92 municípios. Então vamos respeitar o cara dele. Muito. Então é uma parada que eu quero também dar uma divulgada em relação a isso. Os ex-jogadores, quem tá indo, quem tá... Mano, vamos falar mais voltado pro futebol. Não é falar coisa só engraçada, não. Que não tá também... O mundo não tá só pra isso, não. Sabe? Porque é o que dá mais like é isso. Eu Vim pra cá e falar história dos outros. Mas é coisa Olha séria. só, eu A gente tá ouvi falando esses coisa dias séria. de um grande comentarista do futebol brasileiro. Nos bastidores a gente comentava isso com o nosso editor-chefe. Esse cara falou assim: hoje em dia parece que a sociedade prefere rir do que pensar. É uma grande verdade. E é verdade. Independente do grau de escolaridade, independente do que... Ela prefere rir, tá tudo bem, do que pensar. É isso aí. Então, assim, pra mim isso é triste. E vai indo de mal a Não que pior, rir pô. seja ruim, a gente tá numa resenha aqui maravilhosa. Mas só rir não adianta de nada. Isso aí. A gente precisa pensar. Porque se a gente não pensar, a gente é manipulado. E aí, voltando pro futebol, gostei. E aí, voltando pro futebol. Olha quantos jogadores nós tínhamos aqui em 94, 95, 96, 97. Jogadores estrangeiros jogando no Brasil. Você lembra? Eu lembro muito só do Pet. Pet, Rincon. 94, 95, 96, Não. 97. Estamos falando de Romerito, estamos falando daquelas coisas assim. Que foi 80 e poucos. Mancuso Sim. veio em 95. Não, Vamos já tava lá. no pau. Começou aí mais ou Vamos lá. menos, Mancuso. Agora vai lá no BID, lá no Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Hoje tem 47 estrangeiros. Luiz Então, Anjo titular tava e ligado depois que- Apareceu esses dias no... Tá entendendo Eu o que vi está na mídia, acontecendo? saiu 47 Paramos de estrangeiros. fazer jogador, porra. É isso, o pique é esse. os principais jogadores, a O maioria pique são é brasileiros. esse. Eles vão pegar paraguaio, que isso são aqueles jogadores que vão pro confronto. Vão pro confronto, o meia confronta, o volante confronta. Uruguaios, que também são... Olha o Canóbio. O Canóbio era jogador que eu queria para ontem pro Flamengo. Também. Para ontem, em qualquer 4 posições ali ele vai jogar. Exatamente. Olha o que esse cara faz na ponta, o que esse cara marca, o que esse cara combate. O Flamengo Praticamente deixou ele correr. É perfeito, né? É estilo Ares também, né? Vai, joga no meio, joga de volante, joga de ponta, joga Ele de é lateral. importante igual. Se botasse ele no time, porque tem o Arias. A jogada já tende para aquele lado ali. Sim, sim. Mas Ele ele, veio pra ajudar literalmente. mas ele vai no Botafogo. O Vasco não. O Vasco ainda não está nessa pegada de ter um jogador construído já. Sim. Porque ainda está em construção. Mas se bota o Canóbio no Botafogo hoje, tu ia ver a resposta que esse moleque ia dar. No Flamengo também, praticamente na porra. hora, né? No Flamengo também, que a gente pegou o Michael, e hoje a gente usa ele que tá sem posição. Ele se machucou, né? Tá voltando. Beleza, mas tá voltando, mas já tava. Mas o Flamengo volta rápido, porque Tem que ser lá rápido, o bagulho né? é rápido. O negócio é rápido, É dinâmico. O Michael volta e não tá jogando bem. Aí fica no banco. A gente tá sem usar o Michael e com um cara. Aí eu falo do Canóbio, que ele é um cara que ele faz a ponta, ele vem no meio, ele ajuda o lateral,
Ele pega a bola lá atrás, tem técnica, E o Afonso Lopes e ele é também. selecionável. É. Ele é um cara que é seleção do Seleção Uruguai. do Uruguai. Não é qualquer seleção. Tá entendendo? Não, pô. Ele é vendável. Ele é daqui Uma pra boa aqui. seleção. Meter Pô, ele elenco na é Arábia, o daqui a melhor pouco. time, meter não, ele acho que é um dos melhores que teve aí do Sul, né? Sim. Entendeu? Então eu acho que a diretoria também pensa pouco. Esse dezembro foi horrível. Esse negócio da gente ganhar e depois o Real Madrid pode esperar. E papapá. A gente perdeu o foco também do que é Flamengo, do que é. A gente joga na humildade, a gente joga quietinho. Exatamente. Não, aí quer ficar falando merda, botando um montão de coisa pra acontecer e a coisa não anda. Entendeu? Nosso time hoje é bom. O Flamengo tem um time bom pra chegar. Quarta-feira foi uma coisa inusitada, não vai acontecer de novo. Sabe que a gente botou 4 bolas na trave. É aquele jogo que a gente podia. Tem jogo que a gente pode jogar 3 horas, 4 horas, que a gente não, sai, vai né? fazer Não a coisa. Não vai E ali acontecer. foi o que aconteceu com o Flamengo. Foi aquele 3x0 do Bahia, né, em 2019, né, na época do Jorge Jesus. É que a gente Foi o jogo de E uma coisa que eu sou feliz com isso, tudo que está acontecendo, é que a gente não é soberbo. Felipe Luiz não é soberbo. Ele é um cara tranquilo que trabalha o dia a dia para ganhar Consciente, né, o próximo o que tá jogo. acontecendo. O Assumiu a próximo culpa, jogo. assumiu a E o culpa. Gabigol, graças a Deus, foi com Deus. Não tem mentira. Sabe? É um cara que eu sou grato a tudo a ele. Ele me mete a porrada na internet. Eu não estou preocupado com isso. Sou grato por tudo que fez. Mas ele não é o que eu espero de um ídolo. Flamengo. É, porque o ídolo maior é o Zico. Sim. E quem vem Sem depois, sombra de dúvida. quem veio depois, veio depois. Briga aí, pra ver Acabou! quem vai Não, não precisa depois. brigar, não tem briga. Negão, não tem briga, porra. É o Zico e depois acabou. Todo mundo é Hellis mortal depois do Zico. Nego não entende isso. Rei, príncipe. Não tem príncipe, não, porra. tem, não. O Adílio não era príncipe, porra. Olha o que o Adílio fazia na época do Zico. O Júnior também. Nunca se pôs nesse lugar. O Não. próprio Saudoso Júnior também. Adílio. Júnior Capacete. Conheci muito. Júnior nunca se pôs nesse lugar. Leandro nunca se pôs. Nunes. O próprio Moça. Nunes é até mais artilheiro do que o Montão. Moze. A gente tá falando de coisas. Seu Raul. E aí agora, porra, sabe? Mas a culpa é nossa. A culpa é da internet. A culpa é desses torcedores. Nutelas, sim. Enzos e Valentim. Maracanã caro pra caralho. Alô, gente. Maracanã tá caro para Demais. cachorro. Tava vazio quarta-feira. Vou por causa beber disso. até um gole. Mas a culpa é da nova Quarta-feira tava vazio diretoria? por culpa disso. Esse ingresso tá caro? Ou- Eu sei lá de quem é a culpa, compadre. O bagulho A de gente tinha que ter marketing, o 80, caralho. quarta. É porque eu tenho 46 anos. Garoto. Eu peguei Garoto. eu peguei CBF com Ricardo Teixeira, João Avelange ainda e Ricardo Teixeira. E era um bagulho monopolizado também, era só deles. Era aquilo ali. Tal do nepotismo, porque um era cunhado da casa do caralho do outro, não sabia, a gente não genro. A gente não sabe porque não tinha É, internet pra informar, Então, tinha né? internet. mas aí É. hoje as coisas estão às claras, mas não mudou. Tá às claras, o nego veio depois do que aconteceu, veio a público, mas não mudou. Então, pra tu ver como é que o bagulho é estreito. É um bagulho político estreito. Né? Seu Edinaldo, papapá, tem os fulanos que estão do lado dele, os fulanos não vão largar ele. O bagulho político é tenso. Mas e aí a melhoria? E aí? Não tô preocupado com isso. Você tá entendendo? Não. Tal do Clube dos 13 não tem mais. Tinha. Entendeu? É muito complicado falar. Os presidentes ficam quietinhos, porque tudo mudou. Sim. Tudo mudou, porque tá muito perto o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro. Tá perto, gente, da La Liga. Tá perto da Premier League. Logicamente, calma aí, Lê, pô, tá falando merda. Não. Só que a distância diminuiu. A gente era assim. Hoje estamos assim. Não, e até porque a Inglaterra. É atrativo a Inglaterra igual. contra o Brasil, né, cara? A Inglaterra tem apenas um título mundial, o Brasil tem 5. Então, mas aí tem um então, grande assim, problema. Mas aí, porra, Você viver falou- desse passado aí. Não tô dizendo passado, tipo assim, em questão de notoriedade. Ok. O Brasil tem uma desculpa. notoriedade muito Ótimo. maior do que a Ótimo. Inglaterra Ótimo. no futebol. Como é que um campeonato é pior que o outro? Exatamente. É menos vendável. Exatamente, Ótimo, A gente não exatamente. consegue chegar na Excelente. questão da venda, né? Do atrativo. A gente não pode aceitar Mas eu isso. acredito que a gente não Caralho, chega. excelente. A gente Não pode chega aceitar por quê? isso. Porque a Confederação Brasileira manda em tudo e ela é engessada. Você falou, Premier League é a liga dos clubes, não tem a ver com a federação inglesa. La Liga é a liga dos clubes, não tem a ver com a Confederação Espanhola. que são Federação todas as seleções. anda diferente dos clubes. Aqui não, né? Exatamente. A gente tem que andar junto. Nós tivemos obrigado, uma Obrigado, obrigado. Nós Daniel. tivemos Obrigado, uma Daniel. grande oportunidade de fazer isso Nem com sei a se é Copa obrigado, Avelange
com a Copa Avelange em 2000 e a gente não conseguiu fazer. Antes de 2000 nós tivemos em 87 a Copa União e a gente não conseguiu fazer. Por quê? Porque a gente não está interessado nos clubes comandando uma liga. Exatamente. Os presidentes de federação querem estar vinculados à CBF para terem o lucro que eles precisam ter. Porque lá o presidente da federação não foi jogador, não entende como é o futebol por dentro, como você está Só falando tá aqui. de colarinho branco. Não sabe. Eles são cartolas, pô. E sabe o que acontece com os Futebol jogadores? brasileiro é feito de... A cartolagem é que manda. Sabe o que O acontece com os presidente da jogadores? federação é um Sabe cartola. o que acontece com os jogadores? Eu não dou 10% dos jogadores hoje que ganham bem, tem um salário acima de Com 50 certeza mil. não. Com certeza não. A gente é muito mal assessorado e a gente foi muito mal instruído. Nós fomos mal instruídos pra caralho. Com certeza. Tá entendendo? O cara que jogou no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, Fluminense, hoje que não tem dinheiro, ele deu muito mole. Mas aí E o empresário tem empresário também que não tá preocupado com a família, não, tá não. Tá preocupado Uma porcentagem com o dele. Para ele é até mais interessante que você se dissipe da família. Exatamente. porque virou produto. Ele de repente pode querer, ele entende na cabeça dele que você é um balão e a família é um saco de areia que está te puxando para baixo. É isso aí. Se ele te convencer disso, você vai. E nesse contexto, eu quero perguntar para você se aconteceu isso ou próximo disso com você depois do gol de 99. Sim. O que você pode falar para a gente sobre isso? As Essa questão. experiências é que a gente fica com muito amigo, e aí depois a gente já não tem mais amigo. As coisas vão acontecendo de uma forma que você fica naquela redoma ali, só te ligam as mesmas pessoas, pedindo as mesmas coisas. E aí nisso eu tinha, meu empresário na época era o Reinaldo Pita. Eu também nem culpo ele não, pô. Ele tinha que ver o Ronaldo Fenômeno mesmo. E aí depois do Ronaldo Fenômeno tinha o Felipe aqui no Rio, o Pedrinho, o Felipe, papapá. Só que, tipo assim, a gente também queria um poder de fala. Porque eu jogava no Flamengo, tinha 19 anos, 20. Eu era um ativo dele. Posso contar uma resenha que eu presenciei? Pode contar. Pode contar aí, ó. Pode contar. Então vou contar. Pode contar, então vou contar. Vou contar. Pode contar. Eu presenciei, ninguém me contou. Legal. O carinho que o Adriano Imperador, Dico. quando lá na Barra a gente estava numa resenha, né? O aniversário do Bandeira, né? Sim. E ele chegou. Queria que você pode contar, né? Na verdade, você pode contar que esse carinho que o Adriano tem por você. Ele chorou, eu vi, ninguém me contou, não. Ele chorou. Ele chorou. O Adriano é um cara muito especial. Mas não é especial pra mim em relação a mim, que eu vivi com ele. Não é especial pra mídia, não. Pra mim não tem mídia com o Adriano. O Adriano tem. Eu vi a avó dele vender salgadinho para ele poder treinar no outro dia. O Adriano tem ele jogar de lateral esquerdo, de zagueiro, de meia e não ser efetivado, querendo mandar ele embora, o clube querendo mandar ele embora. E o Adriano continuar, o Adriano persistir, o Adriano virar o que ele é hoje. É o Didico, né? Pra muitos, mas é o Adriano para mim. Conheci o pai dele, o Adriano conheci o pai dele. O pai dele era juiz, Campo do Ordem, na Vila Cruzeiro. A gente ia para lá jogar, dar um tapinha na bola, jogar uma pelada que a gente jogava junto, peladinha que ele convidava a gente. Então, para mim o Didico é o Flamengo. O Adriano é o Flamengo. O Adriano representa a gente lá, sabe? Porque ganhou notoriedade maior, porque virou o imperador, porque é ídolo da nação. A gente entende isso tudo, eu entendo isso tudo. Aqui não tem mentira também, cada um tem que saber o seu tamanho também. E o tamanho do Adriano é muito grande. Mas é um cara que eu convivi muito. Conheço vó, conheço mãe. Tempos atrás fui lá na casa dele, dei um abraço na mãe dele, na vozinha dele. Todo mundo vivo, graças a Deus, cheio de saúde. Isso que é importante. Então, o Didico é uma pessoa especial para mim. Várias histórias. Rapaz, eu não sei se foi o primeiro gol, depois vocês peguem aí. Acho que o primeiro gol do Adriano, ou um dos primeiros gols do Adriano, foi eu que cruzo para ele. Um escanteio contra o Rogério Ceni. São Paulo, Flamengo e São Paulo. Pega aí. Ele fez 2 gols. 2-2 dele. Acho que era Rio-São Paulo, uma parada dessa. Flamengo e São Paulo. 2000. Acho que foi o primeiro gol do Adriano, eu que cruzo pra ele, cara. 2000. Ele fez 2 desse jogo. Eu que cruzo pra ele, isso é muito maneiro. Na época que o Leão convocou ele, foi maneiro pra caramba, porque, porra, o Adriano tinha feito 2, 3 gols diferentes, mas o Adriano não era titular absoluto. Sim. E aí quando tá a convocação e tal, o Leão vai e mete o Adriano no Flamengo. Eu falei, que porra é essa? Não entendeu nada. Tá convocado, ele não tava.
convocado pra onde, Lê? Eu falei, tá convocado, velho. E não tinha isso Aí de foi na saber antes não, televisãozinha igual lá. hoje, né? Não Não tinha. tinha isso, né? Era rádio, Era pô, Rádio rádio, Tupi, pô, é. Penido. E Hoje o cara já sabe, José um Carlos- mês antes ele José sabe que Carlos vai ser Araújo, convocado, José né? Araújo. Vai ter a mídia em cima, É. fazer videozinho Não, dentro eles de ficam casa. em casa esperando a É, Já sabe, já sabe antes. É. já Mistério sabe que eu tô kit. falando, né? A minha história com o Adriano é. Mas é um Você cara. tá contando. Mas é um cara Pode fenômeno. contar. É um cara fenômeno que eu levo pra minha vida. É bom, é bom. É bom ter ele, é bom a família dele, e ver que ele também. Ele agora buscou outra vertente, então tá importante pra caramba. Mas será que o Adriano pode contar? Porra, já pensou se vier? Seria um sonho, né? O Tico pode contar. Mas nós né? podemos ir contar, fazer ele contar Didico lá. Claro, Na Vila Vila Cruzeiro. Cruzeiro. Isso aí. Alô, Didico. Mas, Lê, Fala. o que você pode contar sobre o gol do título de 99? Aquele timaço do Palmeiras. Que você, pelo que a gente já ouviu aí, não estava nem relacionado com o jogo. E aí, de repente, conta essa história pra gente aí. Pode contar. Em relação a Mercosul, foi uma parada muito inusitada, porque eu joguei alguns jogos da Mercosul. Eu faço gol na semifinal também. Flamengo e Peñarol. Aqui no Maracanã eu faço um gol também. 3-1. A gente vai para aquele jogo do Peñarol, a porrada comeu, né? Que a gente mais se defendeu do que Seu Carlinhos. do que brigou. Porque, tipo assim, pegar Uruguai e Argentino hoje na Libertadores é uma coisa. Antigamente. Vai lá jogar antigamente com 2 câmeras só, o nego dando em você. E o campo horrível, né? Não, O Gandula lá não era criança, não. gramado não, gramado Não. lindo. O problema era as maldades. E o Gandula lá não era Acabava o primeiro tempo, a gente todo cuspido, que os caras cuspiram nas nossas costas. Jogador do Velho Soquinho, entrar na costela. Tilavel, caralho, os caras eram foda. Peregrino. Os caras eram foda. E o Flamengo era sempre. Porque tinha Sávio, sim, o Sávio botando pra arrebentar. O Diabo Louro, É. né? Jogava pouco, né? Chegamos em 99 com um time mais ou menos, mas aí nas Copas a gente ia bem. Pegamos o Velho, pegamos aqui quarta de final e pegamos o Peñarol. Arrebentamos 3-1. Só que eu já sabia também que eu não ia para outro jogo do Peñarol, porque tinha os jogadores chegando, os verdadeiros, né? A gente fala, ticão de raça e os operários. A gente era os operários. E aí teve aquele problema todo na festa da uva, papapá, que eu já contei em alguns lugares que eu fui. E o Quimelo foi e me liga em casa. Eu literalmente estava fazendo churrasco. Era um domingo de sol assim. Eu fazendo churrasco e jogando sueca. Eu gosto de jogar suequinha. E aí acabou 2 horas da tarde, telefone, na casa da Dona Julieta. Dona Julieta, se a mulher quer alguém do Flamengo, não sei o quê. Era o Quimelo me ligando, que era o diretor da época, falando que eu tinha que me apresentar em São Paulo, no aeroporto Cumbicas ou Congonhas, sei lá. Porque eu estava escalado pro jogo. Falei, Quimelo, eu dei minhas roupas todas, não tenho mais nada. Fim do ano, né? Eu vou ter que viajar de calça jeans e de roupa normal, de uma blusa preta ou vermelha. Aí o Quimelo, não, pode vir, que aqui tem tudo para você, tá escalado pro jogo. Aí, dia de domingo, eu estava sempre com a minha mãe. Aí eu ia viajar na segunda de tarde. Eu viajaria na segunda de tarde. Aí, segunda de manhã, eu fui na minha mãe para pegar um achego dela, porque, querendo ou não, é uma final, né? É uma benção e é uma final, porque o Rio de Janeiro estava todo parado. A gente não acredita como jogador, mas a torcida acredita pra caralho. Muito. Então a gente tem que ir no que a torcida tá pensando. E aí, o que eu fiz? Fui lá, dei um beijo na minha mãe. Ele falou, sonhei com você, você vai entrar, não sei o que. Eu falei, mãe, caô. Mãe, eu não tô nem nos planos do treinador. Fui para São Paulo, ficamos, treinamos e tal. Minha mãe me liga à noite, eu orando, tá? Tinha essa mania de ficar orando. Minha mãe vai e me liga. Meu filho lembra daquele sonho? Acredita, eu sonhei com você que ia acontecer isso, e que você fazia o gol. Eu falei, pô, mãe, beleza. Acredita no seu sonho. Mas só que eu não tô nos planos do treinador. E aí fomos pro jogo. Rodrigo Mendes, Caio Ribeiro, Leandro Piu-Piu. Leandro Amaral, né? Nosso time não era bom. Jorginho, O nosso time não era bom pra caralho. Nosso time não era bom. Tinha o Rocha também, né? Era Maurinho na lateral, jogando pra caralho, Maurinho. É outro cara também que é como exemplo pra mim. Alessandro também tava também no banco, né? Os jogadores Rocha, Fabão, volante, tava. Fábio Baiano. Foca no Maurinho.
Foca no Maurinho. Eles outros falar. Eu não aguentaria. Fenômeno. Eu não aguentaria 3 jogos daquelas vaias que ele recebia. Eu converso com ele hoje. E o primeiro Eu converso com ele hoje, cara, ridículo. Um cara sempre trabalhador, um cara sempre chegou como volante aqui no Brasil, no Rio. Ele veio de São Paulo, ele veio de Bragantino. Bragantino original. Ele chegou, Não é com o asa. pretinho e branco, Não com asa. amarelo. De Bragança mesmo, Bragança E Paulista. ele vem pra cá como volante, ele vai pra lateral, e aí as coisas acontecem daquele jeito com ele. Ele daqui a pouco, ele, né, depois de primeiro de aquela palhaçada que faziam com ele, ele se tornou o melhor lateral direito até do Brasil, às vezes. Foi Se tricampeão. você pensar, Naquele tricampeonato ele tava? Sim. ele foi o cara que mais jogou, pô. Se for botar legal aí, o Maurinho foi o cara que mais jogou nesse ano. 99 era o... 99. É, Não se 99 ele tava na 99, reserva do... Isso aí. Isso aí. Ele tava na reserva do machucava. Pimentel. Aí eu encontrei com ele e falei, Pimentel caralho, lateral, Mauro, jogou no Vasco, era como lateral é que direito. você aguentava? Porque ninguém aguenta, mano. Pede logo pra ir embora. Jogador tem isso. Ah, a torcida tá me vaiando, não quero ficar aqui não, quero ir embora. O cara aguentou, o cara ficou aí, depois foi dando as portas pra ele dar lateral direito. Sim. E ele virou um dos melhores laterais. Foi o Carlinhos que botou ele de lateral. Eu acho que foi isso, Carlinhos. Depois ele vai me ligar, ele sempre fala comigo, a gente vai falar que de repente eu errei. Mas eu acho que o Carlinhos que bota ele como lateral. E nosso time era assim, Rodrigo Mendes vaiado, Fábio Baiano vaiado, Maurinho vaiado. Jogou muito a Baiana. Porra, a minha zaga era Juan e Célio Silva. O Célio Silva, tem tempo ainda? Já recarregou a bateria aí? Tá, Vai tudo cair bem. já. Então, rapidinho. Vai dar tempo não de falar do Evangelista, não. Vai tempo não. Vai. Então, beleza. O Célio Silva era um cara que... Um joelho só. Um joelho só, meu irmão. Ele tomava pulsão no joelho. Com aquele tiro na base que ele tinha, né? Ele tinha, o direito Forçava dele... muito o joelho, né? Ele é de Campos. Ele que me ensinou a escutar Racionais. Racionais. Ele veio de São Paulo, A né? criminalidade toma conta da cidade. Como eu escutava Racionais, Boa, compadre. boa. Célio Silva, ele tinha um Fuscão preto, tem um Fusca. Você tem ainda. Jogava muito. Jogava cara. Isso muito. é fenômeno, pô. Ele, Zagueiro e o central. joelho dele, ele tomando pulsão. Eu falei, caralho, Célio, não vai dar pra jogar, não. Ele jogou só de canhota, meu irmão. Ele só fatiava de canhota, Juan de direita, direita. Só pra apanhar. Eu falei, meu Deus do céu. Só pra apoiar. Olha que loucura, como é que era o nosso time. Ele tinha que jogar. Não tinha que mídia, era um ninguém cara- sabia. E a gente E torcia era pra Flamengo. caralho. E era Torcia pra Flamengo. caralho. Pra vocês aqui, pra torcida, tava tudo bem. Pra caralho. Aí vai lá ver no banco. 6 meses sem Salário receber. atrasado. 6 meses sem receber. Nada. Nada! 000 na conta. Quero ver se. Só vinha do Silva. Eu quero ver se danadinho fica sem Só receber 10 vinha, só dias. vinha do Silva, né? Mas, olha, Só vinha do Silva. O Silva já tinha acabado. O Silva foi com 14, 15 anos. aquele outro treinador que você tem uma história, né? Que você Olé! pode contar. Olé! Você pode contar Eu vou sobre contar, ele? eu vou contar. Puta que pariu! O que vocês estão fazendo aqui caminhando na minha praia? Evaristo de Macedo, gente. De Macedo, né? Um dos grandes da história do futebol. Ele é. Cara, esse cara tinha a melhor resenha que a gente fazia antes de começar os treinos. Porque tinha os treinos, né? A gente se arrumava e ia pro meio campo. E era meia hora de resenha com ele. Pra ele falar do Real Madrid que ele jogou, do Barcelona que ele jogou. E era só a história que a gente ficava assim, ó, querendo ouvir, querendo, né? E aí, ele no momento, ele ficava muito em cima de mim e do Reinaldo. Porque ele, puta que pariu, vocês são novinhos, porra, vai jogar com o juvenil, vocês são novinhos. Ele chamava a gente de juvenil pra caralho, não sei o quê. Só que a gente começou a mostrar pra ele que a gente dava pra jogar ali, tinha qualidade. E ele começou a dar moral. Só que, porra, esse dia da praia foi foda. Eu não vou contar o que aconteceu tudo, porque todo mundo já sabe. Só que, cara, a gente foi receber no banco e não tinha tempo de almoçar mais. Falei, rei, vamos comer um sanduíche ou alguma parada? Aí tinha um Bob's, que era do lado ali da... Falei, cara, eu adoro Bob's. Eu gosto de McDonald's, mas eu adoro Bob's. Também. Porra, Bob's é bom pra caralho. É bom que a fila é nenhuma, né? É, Nenhuma exatamente. fila. Isso. Então, quer dizer, eu fui no Bob, eu falei, cara, vamos pegar o Big Bob grandão, maneiro, a gente vai. Aí o Reinaldo, porra, na moral, não quero voltar não, porque a gente ia voltar pra dormir no vestiário, no tatame do vestiário. Falei, rei, quer dormir? Ele falou, não, é treino tático hoje. Vamos treinar, vamos pela praia. Porra, nós vamos. Minha eterna dupla. Fomos pra praia. Só que a gente tinha carreira. Alô, rei. A gente tinha aquela carteira Rede Itaguaí. Ele tava Itaguaí. aí, Itaguaí. Tava aí.
A gente tinha carteira cheinha, a gente botava no bolso, a gente andava de Ciclone na época, Company, caralho. Porra, bermuda caída, camisetinha aqui, mano. De Ciclone. Errei. Kenner no pé. Já que é pra andar, vamos pra andar em Ipanema, né, porra? A gente era o rico do bagulho, porra. Ganhando 3 mil reais, com salário atrasado há 6 meses. Mas a gente era o rico, quem ia saber? Uma hora eu Não, recebi. ninguém. Tava lá Jogador do E Flamengo. tira foto com o porteiro, e tira foto com o caralho tira foto, eu falei, beleza. Aí pá, começamos a andar. Só que o coroa, o abençoado, Na cobertura. Vieira solto lá em cima, mano. Ele viu a gente, mas ele viu a gente mesmo. Ele contou a bermuda que a gente tava, pô. Que eu tinha a bermuda da Ciclone, que era trincada assim. A bermuda da Ciclone era assim. aquela. Porra, bonita. A gente tava sempre bem vestido. Veludada. Quem não teve? O amigo touro dele. A gente não jogou não, mas a gente tinha verdade. também. E eu tinha uma Kenny vermelha e preta, que era duas cores. E aí eu falei, vamos andar na praia. Fomos andar na praia, pô, a gente, grandão, bonitão. Jonas Piovanes, o caralho. A gente pegou Leblon e Ipanema e fomos andando, né? Porque é a continuação. Sim. Feliz da vida. Porra, no treino, mano. Ele foi, escrachou a gente. Lá de cima ele pegou. Ele pegou, não sei de onde. Não sei se foi o filho dele que viu, ou ele tava debruçado no bagulho. Provavelmente. Olha lá, meus jogadores ali, ó, fazendo o que aqui? Mas a voz dele é essa voz assim mesmo. Caricata, né? Fazendo o que na minha praia, porra? Aí falou assim, 2 pontos pretos. Porra, vai tomar no cu, seu ponto preto é o caralho. Porra nenhuma. São que preto é normal. Claro, claro. Mas vai lá, vai te falar, o velhinho era foda. Né? Foda, resenha máxima, né? Eu prezo muito por isso. De onde eu vim e o que eu vivi. Porra. Não adianta só de onde você veio. Eu vim de família humilde, vim de um bagulho maneiro. De onde você saiu, porque você alcançou. Mas aí eu né? alcancei muita coisa, porra. Porra, eu tô o Evaristo de Macedo conversando comigo, interagindo comigo. Eu tenho que levar dessa forma. Jorge Santana, Paulo Autuori foi meu melhor treinador. Eu fui treinado pelo Parreira, gente. Zagallo. Então, os bagulhos que acontecem na minha vida, que aconteceram, eu tenho que ficar feliz por isso. Claro. E ponto. A felicidade é isso aí. E o que aconteceu depois do que não aconteceu? Tá bonito. Consequência. Pode contar. Muito. Tu contou tudo. Contou tudo. Porra, né? mais um pouco. Resenha de Descarregou 2 horas. Duas baterias de telefone. Descarregamos 2 baterias. Pensa tudo. E você veio aqui e levou literalmente o nome do programa. Pô, maneiro. Do podcast. Maneiro. Você veio aqui e contou. O show começou. Exatamente, tá cheio de amarelo. Pra finalizar, agora a gente vai pedir o Lê pra assinar nossa camisa no EP02. Ah, que maneiro. E a gente vai emoldurar essa camisa Essa assim que camisa elas tem história? tem Essa camisa história. tem Tá guardada desde 2017. Pô, da guardada desde 2017, o Aí, ó. EP01, bandeira, o EP02, caralho. com toda a honra, Ah, é o Lê. todo episódio. É isso aí. É. Caralho, Onde você quiser, fica à vontade. EP. E002. Fechou? Obrigado, Lê. Aqui agora, ó, que você merece. E eu vou ganhar uma camisa. Vai, porque você veio aqui e contou, porque aqui pode contar. É jeito de gordo, né? Jeito de Aqui, gordo, ó, boa, né? Lê. É, jeito de gordo. Tamo junto, Valeu, irmão. porra, Obrigado. valeu. Vou dar uma moral mesmo pra vocês. Quarta-feira eu já vou no Flamengo. Você lá. já deu moral, quero. né? Agora eu quero Aqui, ó. pô. EP02, Lê. Bota essa camisa aí pra gente fazer som.